seja muito bem-vindo. Eu sou Adriana Reide, está no ar o Oeste com Elas. Mas antes eu convido você a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like, a sua curtida aqui pra gente. Já estamos de volta. A gente conversa agora com a delegada doutora Raquel Galinato, secretária de Segurança Pública de Santos, para conversar sobre a interferência do crime organizado em eleições municipais. Eu já trago aqui alguns destaques. Primeiro, aquele bom dia carinhoso, bem-vinda como sempre. Você já é dessa família por aqui, doutora. Bom dia. Bom dia, bom dia. É sempre uma honra falar com vocês. Honra nossa. Viu, doutora? Eu estava procurando aqui que também ontem eu separei uma informação. Traficante ligado ao PCC ofereceu 500 mil para um prefeito do Rio Grande do Norte renunciar e dar cargo a vice. Olha isso. Mas tem um outro caso ainda mais grave. Facções criminosas têm atuado para interferir no resultado das eleições em cidades do interior do Brasil. Em João Dias, no Rio Grande do Norte, um grupo que contava com traficantes internacionais ligados ao PCC executou o prefeito da cidade depois de uma briga pelo poder. O prefeito era Francisco Damião de Oliveira, conhecido como Marcelo. Ele e o pai foram assassinados em agosto do ano passado durante a campanha para a reeleição de Marcelo. Pois é, doutora, a gente ouviu falar, inclusive, de integrantes, representantes do PCC tentando contato com o Supremo Tribunal Federal. É toda uma ligação muito assustadora que vai ultrapassando, né, aquelas linhas que a gente estava acostumado, bem entre aspas, a ouvir nos noticiários, né, de PCC agindo ali com crimes ligados ao tráfico de drogas e semelhantes, né? Mas agora essa ligação com a política... É para enfraquecer cada vez mais a pauta do combate às facções criminosas. Quando a gente percebe que está na mão dos legisladores darem um norte à eficácia do combate ao crime, instrumentalizando através de uma legislação robusta, uma legislação contundente, as facções criminosas elas tentam cada vez mais emaranhar, incrustar de uma forma endêmica em instituições do Estado, e é um caminho para o narcotráfico. Não tem como eu não mencionar um fato que até parece piada, mas realmente aconteceu. Veio uma comitiva dos Estados Unidos, autoridades do alto escalão dos Estados Unidos, capitaneada pelo diplomata Gamble, lá em Brasília, para que o governo brasileiro sinalize facções criminosas como, sim, dissidentes de terroristas, células terroristas. Houve a negativa com uma desculpa, aliás, com uma narrativa que nunca poderia ser usada como desculpa, a legislação. A legislação a gente sabe que justamente existe para proteger a sociedade, para dar instrumentos normativos no combate ao crime e não para servir de desculpa para a condescendência criminosa e elasticidade quando se suporta as facções criminosas e aqueles que integram essas facções que estão caminhando para um direcionamento do narco-estado. Temos que combater de forma firme essa situação e, infelizmente, existe sim essa vulnerabilidade daqueles que combatem sistemas. A Marina Helena faz a pergunta agora. Raquel, tudo bem? Isso que você falou Querida muito... deputada federal, nossa futura deputada federal, tudo ótimo. Ai, precisamos de boas mulheres, né, à frente dessa bagunça, para evitar esse narco-estado. Raquel, saiu também uma reportagem bastante interessante ontem, mostrando a diferença dos estados em relação ao número de homicídios. E ali fica muito claro que o número de homicídios caiu no Brasil, mas tem uma discrepância muito grande. E aí, para surpresa de ninguém, né, a gente vê que os estados dominados pela direita têm taxas de criminalidade muito inferiores àqueles dominados pela esquerda. Então, quando a gente vê, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Por que que tem essa diferença? E o que é feito de diferente nesses dois casos? Infelizmente, eu não
Eu não consigo concordar, porque a gente vê o estado de São Paulo, que tem um governador, o Tarcísio, mas ele tem deficiência em relação à legislação federal, Marina. As leis, elas são no âmbito federal, nacional, então os instrumentos legais no combate ao crime para todos os policiais que integram todas as polícias é o mesmo. Então, infelizmente, a gente está, sim, tendo um obstáculo legislativo no combate ao crime severo, fortíssimo. O policial, ele já sai como devedor, ele já sai como tendo que provar a sua legitimidade como um braço armado do Estado. Agora, quando a gente fala na queda dos índices de homicídio, venhamos e convenhamos, não é o crime de homicídio que deixa a população amedrontada, angustiada e com índice de sensação de insegurança alarmante. O que acomete a população com essa sensação de insegurança são justamente os crimes patrimoniais. E quando falamos em latrocínio, que é a execução de alguém em virtude da subtração de um objeto, ele não está no cômputo do homicídio. Então a gente tem mais um jogo ali de estatísticas do que a realidade vista. Sem contar que muitos homicídios, muitas execuções, por exemplo, quando decorrentes a guerras de facções criminosas, ficam subnotificados. Eles não chegam ao conhecimento da autoridade. Eles figuram como um desaparecimento, até ter, sim, a conclusão do que ocorreu daquele corpo que desapareceu. Então, também não figura no cômputo de homicídio os desaparecidos, e muitas vezes esses desaparecidos são os que foram executados. Então, a gente tem muito vácuo, a gente tem uma margem muito grande para uma leitura distorcida do que a realidade nos apresenta. Pois é, tem toda a razão, né? Paulo vai trazer um assunto para a gente também? Queria perguntar, você mencionou que o governador Tarcísio, por exemplo, ele fica de mãos atadas por conta da legislação federal, né? Então, eu pergunto, qual legislação você acha que deveria ser mudada de imediato para trazer essa sensação de segurança, que possa beneficiar, que possa trazer mais segurança para a população, que você acha que deveria ser alterada? Muito boa pergunta, porque a gente vê essa discussão da PEC. O que é a PEC? A PEC nada mais é do que uma PEC da insegurança. Nada se fala no implemento, no incremento de fortalecimento no combate ao crime. Quando a gente percebe que o foco ele é desviado, muitas vezes priorizando, vamos colocar câmeras no colete, na indumentária, no colete balístico do policial. Mas isso combate ao crime? Ou será que o combate ao crime é a contratação de efetivo, instrumentalização através de maquinário, tecnologia, armas que têm a superioridade de combate para neutralizar as forças criminosas, ou uma legislação que dê respaldo para que aquele policial ele não sofra com teses diversas de defesa de criminosos quando coloque duvida a autoridade daquele policial. Muitas vezes uma atuação um pouquinho mais avançada é caracterizada como um abuso de autoridade ou até mesmo um crime até mais grave para o policial. As consequências do combate ao crime ao policial, elas são injustas. A gente está falando de uma guerra completamente assimétrica. Tudo para o criminoso, tudo para o bandido, no que a gente tange de direitos e legislação, e nada para o policial. Então teríamos que ter robustez em prerrogativas bem delineadas. O policial ele pode sim e deve combater o crime. O policial ele tem sim a sua atuação inquestionável quando ele tem uma abordagem policial baseada sim numa atitude suspeita e não colocar diversos obstáculos para uma abordagem policial. Hoje o que a gente vê é a bandidagem circulando livremente na rua, porque ela não vai poder ser abordada se não houver fundada suspeita de drogas ou armas. E a população cada vez mais aprisionada dentro dos lares. Então, respondendo, não tenho como ser sucinta na sua resposta. São diversas legislações que poderiam instrumentalizar a eficácia do combate ao crime. E a PEC da insegurança, justamente ela poderia trazer isso. Poderia trazer uma normativa. Qual é o mínimo do parâmetro, por exemplo, de termos um contingente policial em um parâmetro da população, por exemplo. Então, a gente não tem dados técnicos ou uma legislação técnica que dê efetividade no combate ao crime. A gente tem narrativas superficiais justamente para esquivar da ineficiência que é latente e da incompetência que é exasperada no combate ao crime no âmbito federal.
E não é nada fácil combater esse crime, né, que tem crescido tanto no nosso país, né, as facções criminosas. Estava vendo uma notícia dessa manhã também, um chefe do tráfico da Maré morto em operação da PM no Rio de Janeiro. Isso foi durante essa madrugada, um homem que já era bastante procurado. Também outro dia a doutora Ivana Davi esteve aqui, viu, delegada, e contou pra gente a participação de mulheres também, crescendo demais dentre as facções criminosas, porque saem mais fácil depois de presas dos presídios. E aquela frase clássica de Lewandowski que não vamos nos esquecer, né? A polícia prende mal e a justiça é obrigada a soltar depois. Queria entrar num tema aqui agora, mas quero apresentar mais uma pessoa aqui na nossa roda. Câmera aberta, nosso querido doutor André Marcília por aqui com a gente. Tudo bem, doutor? Bem-vindo ao Oeste com Ela, sempre bom tê-lo. Boa terça, vamos nessa? Vamos nessa, Adriana, Marina, Paula, tudo bem com vocês? Vamos em frente. Tô meio rouco. Tá meio rouco? Tô meio rouco. Andou abusando da voz? Vento frio? Um pouco de mudança de tempo, né? Mas acho que ninguém tá livre. Vamos lá. Uma hora ou outra acontece. Melhoras, tá? Não passe nada pra mim, por favor. Tô brincando. Vamos lá, porque o assunto é sério. Doutora Galinatti com a gente aqui para falar de um assunto que deixa todo mundo de boca aberta, falando em prender e soltar. Francisco de Assis Pereira, 57 anos. Quem não conhece ele? Pois é, o apelido dele, Maníaco do Parque. Agora você se lembrou, né? Poderá deixar a prisão em 2028 agora, depois de completar 30 anos de detenção, tempo máximo permitido para penas impostas antes da mudança no Código Penal em 2020. Relembrando rapidamente, Maníaco do Parque foi condenado por uma série de crimes como homicídio qualificado, estupro, ocultação de cadáver, foi capturado em 1998 depois de confessar o assassinato de 11 mulheres. Alguns outros crimes são atribuídos para ele e ele não confessa. Segundo a advogada de Francisco, Caroline Landim, desde a época da condenação, ele nunca foi submetido a uma nova avaliação psicológica. Isso é impressionante, desde 98. Doutora Galinatti, podemos esperar esse homem solto já, indo na padaria comprar um pão ao nosso lado, recaindo no crime aí de estupro, de assassinar mulheres? Dizem que ele é, os especialistas, psicólogos, desconectado da realidade, é uma pessoa que teria... a palavra certa não é conserto, né? Mas que poderia ser ressocializada agora em 2028, na sua opinião? Então é uma incongruência na aplicação na própria lei de execução penal. Se há uma necessidade de avaliação periódica para justamente avaliar a periculosidade daquele que também praticou crimes em séries, ele foi um grande serial killer dos anos 90, dos últimos tempos, com requintes de crueldade, macabro, com requintes realmente de perversidade diabólica. E ali não houve o cumprimento por parte do Estado. E o que o Estado faz para corrigir uma incompetência, uma ausência de ação, corrige errando novamente. É absurdo. Então a gente vê que o Estado, que deveria proteger a população, o Estado que deveria dar a certeza do castigo para aqueles que praticam crime, o Estado se torna omisso e pretende ali discutir narrativas superficiais a respeito de uma PEC que nada soluciona. Aliás, tudo que está descrito na PEC a gente já tem desde 2018 pela Lei do Sistema Único de Segurança Pública, a Lei do SUSP, e existe a inoperância. Será que a PEC se tornará operante porque mudou o ordenamento jurídico de legislação federal, foi para uma proposta de emenda constitucional? Eu não acredito muito. Então nada mais é do que tapear a população com narrativas que não vão chegar a lugar nenhum. A gente quer o quê? Vontade política no combate ao crime e não narrativas que tendem a se esquivar do concreto e do objetivo. E deixam a sociedade vulnerável, perdão, Marcília, era a sua pergunta agora, deixam a sociedade insegura e vulnerável. Eu queria lembrar que o Maníaco do Parque chegou a falar num livro que tem da história dele, que se for solto, mata de novo. E também sobre a discussão dos manicômios judiciários que foram extintos, né? Doutor André Marcília agora. Prazer, doutora, falar contigo. Pois é, esse acho que é um ponto essencial, né? A pessoa anuncia que vai cometer novos crimes, a pessoa se diz doente,
para dizer o mínimo, e o Estado não tem condições ou não tem um aparato, um instrumento suficiente para mantê-lo afastado da sociedade. Há casos em que não tem jeito. Essa questão da ressocialização, ela precisa também ser desmitificada no sentido de que há pessoas que não conseguem se ressocializar, que são pessoas doentes, né? Tanto pessoas que precisam, inclusive, ser internadas para tratamento, no caso de drogas, como pessoas que, enfim, têm problemas, distúrbios psicológicos óbvios, como nesse caso, um serial killer notório. E qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de PEC que seja feita para aumentar o tempo máximo de cadeia não vai poder alcançá-lo, não pode alcançá-lo porque prejudicaria o réu e iria contra, portanto, os princípios da legislação. Então a minha pergunta nesse caso, o que é possível fazer, alguma medida de segurança para que esses laudos psicológicos sejam impostos ao Estado, serem feitos, para que ele permaneça, pelo menos, se não preso, afastado da sociedade para não cometer novos crimes. Vamos nos lembrar que o maníaco, aquele bandido da luz vermelha, também acabou sendo solto, praticou lá pequenos furtos, enfim, saiu perdido e acabou até sendo morto, salvo engano, por conta disso, de não ter condições, nem saber mais se ressocializar. Então, o que fazer no caso de omissão do Estado em laudar me parece, o óbvio distúrbio psicológico dele? Satisfação, doutor, em falar com você. É claro, a gente percebe uma inoperância do Estado, o Estado se colocando ali como ileso, isento de responsabilidade. A gente pode questionar diversas responsabilidades no tocante até no âmbito objetivo, responsabilidade objetiva do Estado em caso de cometimento do crime, quando ele executar a próxima vítima. Aliás, a gente tem no país, o Brasil, uma aberração. Só aqui as pessoas anunciam práticas criminosas, como crime de ameaça, e a punição é inexistente. O Estado, a gente vê que existe ali a ponderação ideológica quando a gente fala em punições. A gente percebe punições exageradas, que saem do normativo do complexo legal, porém, quando a gente percebe algo que é necessário, sim, a individualização e uma excepcionalidade, se coloca no genérico, colocando ali uma negativa de poder fazer mais, ou uma impossibilidade legislativa. A gente tem visto tantos malabarismos legislativos, tantas construções super criativas para encarcerar alguém no ergástulo penal. O porquê, então, essa omissão generalizada, jogando, então, a encargo da sociedade, mais um perigo latente. Então, eu vejo que existe aí o que prepondera em políticas criminais, justamente a política ideológica e na inação no combate ao crime e na proteção da população e da sociedade. Doutora Raquel, aproveitando aqui a deixa, esse para mim é um caso típico que se enquadraria na questão dos manicômios judiciários, né? E a gente vê aí um caso em que você fala muito das leis, eu concordo, a gente precisa de leis mais duras, exatamente isso. Lá fora tem prisão perpétua, quando claramente a pessoa não pode mais ser ressocializada. Mas tem esses casos também graves que são transtornos psicológicos, né? O caso desse cara é um maníaco, né? Ele não pode mais conviver. E aí você tinha, então, os manicômios judiciários. E aí, o que aconteceu? O judiciário, via CNJ, proibiu esses manicômios de existir. Eu queria saber em que pé está isso, qual a sua visão em relação a isso. Mas a gente tem esse problema também, né, doutora, que às vezes até que há a legislação de alguma maneira, mas aí vai lá o judiciário e de alguma maneira interfere nessa legislação, né? Ele toma uma decisão, como essa, vamos fechar os manicômios, ou não pode entrar na favela, né? E assim vai. Então, assim, a gente não depende também só das leis, porque muitas vezes o judiciário vai lá e acaba com essas leis, né? Então, ele também acaba ajudando nessa sensação de impunidade que a gente tem.
Porque a gente percebe, vamos solucionar a inconstitucionalidade dos manicômios, porque ali nos manicômios não existe um prazo de prisão. Muitos poderiam ficar eternamente em manicômios até o laudo ali aferir uma possibilidade de inserção à sociedade novamente. Mas aí faz o quê? Solta todos na rua. Então são situações e decisões que, ao invés de solucionar problemas, pioram, agravam a problemática e a sociedade que se vê cada vez mais refém da incompetência do Estado, de uma ausência de legislação que a proteja e da criminalidade. No Brasil hoje é vantajoso praticar crime. O criminoso, ele sai impune e não tem a certeza do castigo. Fazer uma observação para a doutora Galinatti, eu fui procurar aqui, também me informaram, né? O bandido da luz vermelha, ele assaltava a casa de gente rica, né? E usava uma luzinha vermelha para enxergar no alto da madrugada. Ele acabou sendo morto. 60. Nos anos 60 era um grande... Tanto que tem até filme sobre o bandido da luz vermelha, virou um ícone, né? Ficou super famoso, acabou morrendo com um tiro de espingarda no rosto, numa briga num bar, meses após deixar a sua prisão há 27 anos. Bom, pode falar o pessoal no chat, lembrando muito com a história do manicômio judicial também, do caso Champinha. Esse ponto... Champinha. Inesquecível, né? Verdade. Crueldade bárbara. Crueldade total, Casal. Jovens, né? Super. Enfim, marcaram a família para sempre, né? Sim. Um negócio que não tem como você se restabelecer depois. Ele né? degolou ela com uma faca cega. Crueldade total. Detalhes. Agora, esse é o ponto. A gente tem, então, no Brasil, por exemplo, em relação a uma pessoa que está presa, há 30 anos, como esse maníaco do parque. Eu até comentei, nenhuma lei que seja feita posteriormente à prisão dele pode atingi-lo, para prejudicá-lo, por conta do que a gente chama do princípio da irretroatividade. Então você não pode retroagir uma lei penal para prejudicar, só para beneficiar o réu. Muito bem. Então não tem como fazer leis mais severas que atinjam as pessoas que estão presas. Até o próprio pacote anticrime buscou aumentar o tempo de prisão. Tem projetos rodando por aí, querendo aumentar para 60 anos o tempo máximo. Tem muita gente querendo fazer coisa. Mas as pessoas não estão... não serão alvo disso. E aí entra esse ponto que a Maria também tratou, que é interessante. Bom, os manicômios são cruéis, então as pessoas não podem estar no manicômio. A prisão, a colônia não existe no Brasil, a não ser para o Daniel Silveira. Inventaram uma colônia lá para o Daniel Silveira, mas tirando esse caso, as pessoas não conseguem estar nos lugares onde a própria legislação prevê. E aí o que faz? Vai para casa, como a doutora disse, solta. Então, essas pessoas acabam soltas e sem nenhuma condição, sem laudo, sem adequação nenhuma e acabam cometendo novos crimes. Então, a minha questão, que eu até jogo para a doutora, uma reflexão não está na hora de começarmos a punir os agentes públicos responsáveis por nós não conseguimos fazer valer esses instrumentos? Quer dizer, a gente não tem uma colônia, então solta. Bom, mas e quem que fez acontecer de tal maneira que a gente não tivesse uma colônia? Ou os manicômios são indecentes? Bom, e quem que proporcionou que isso acontecesse dessa forma para que a pessoa então não ficasse lá? Não está na hora de começarmos a responsabilizar não o Estado abstratamente, mas os agentes públicos responsáveis pelas omissões que fazem com que essas pessoas tenham de ir para a rua e acabem matando novamente, acabem outra vez punindo a sociedade da qual que elas já vitimaram. Que era praticamente previsto pela sociedade. Que era óbvio. Não, e não só por todos. Que é cantado, é uma bola cantada. É óbvio que o maníaco do parque, não estou aqui querendo ser guru, mas, ele está dizendo. A probabilidade altíssima. Ele arrancou todos os dentes, dentro com linha. Da cadeia, né? Dentro da... Foi isso que a psicóloga que agora... foi cuidar dele, disse, ele foi arrancando todos os dentes com linha, claramente, a pessoa, e não teve um laudo em 30 anos, aí você falou, Marcília, quem não fez um laudo nesses 30 anos nunca vai ser responsabilizado? Pois é, não está na hora de individualizarmos as pessoas responsáveis e punirmos, até para que haja um estímulo, para que elas busquem, enfim, fazer por onde valer, a lei que a gente já tem, porque a gente busca muito novas leis, mas a gente não cumpre as que estão aí. Então não adianta fazer outras novas para novamente não se cumpri-las.
A omissão no tocante a fomento e implementação de políticas públicas, ela pode ser punida. A gente tem a lei de improbidade administrativa, a gente tem diversas formas de responsabilização através do Ministério Público, mas será que o que não falta é vontade política, é direcionamento, é interesse em realmente combater o que desestrutura, o que desmantela uma sociedade? Políticos que ali se colocam por livre vontade a representar uma população e se mostram incompetentes, inertes, ineficientes, ou pior, tendem a populismos em políticas baratas, em que nada resolve um problema e simplesmente camuflam. Eu concordo com você, mas a gente tem instrumentos também para combatê-los, para responsabilizá-los, mas será que não falta vontade política? Sim. O Marcília, lembrando aqui, passo para a pergunta da Paula Camacho, que mesmo assim, maníaco do parque recebeu cartas e cartas de amor na cadeia. Chegou a casar? Mirella deve saber, casou na cadeia, Mirella leu o livro inteiro, casou 2 vezes, imagine só, quer dizer, a doideira é grande. Mas a gente está aqui individualizando o caso de um criminoso perigoso prestes a ser solto no Brasil. Paula. Doutora, parece que nós, como sociedade, nós estamos de mãos atadas, né? A gente está refém da bandidagem e as leis, elas não punem o suficiente. O judiciário parece que uma boa parte está fazendo parte disso, né? Como que a gente pode sair dessa situação? Votar, talvez, em pessoas que estejam a favor de modificar essas leis e em relação ao judiciário? Já que nós temos esses juízes, né? Inclusive até o ministro Lewandowski, né? Que recentemente ele deu aquela declaração horrorosa que a polícia prende e o juiz é obrigado a soltar, a polícia prende mal e o juiz é obrigado a soltar. Então como que a gente pode sair dessa situação? Eu não vejo que é só votando em governantes que queiram mudar isso. A situação também está ruim no judiciário, né? Eu acredito que o judiciário, como um pilar ali dos poderes, a gente tem poder executivo, legislativo e judiciário. O judiciário como um todo, ele faz parte da baliza de uma democracia. Quando a gente, por exemplo, o próprio Lewandowski, com essa fala infeliz, aliás, completamente equivocada, que desprestigia, que desconsidera a atuação de homens e mulheres que estão 24 horas servindo como escudo entre o crime e a sociedade, ele foi também autor da frase em que diz que a polícia judiciária é a primeira garantidora da legalidade da justiça. O delegado de polícia é o primeiro garantidor da legalidade da justiça. O que eu vejo é no sentido de que, a partir do momento em que não existe, concordo que não tem essa existência do crime de hermenêutica, ou seja, alguém ser responsabilizado e criminalizado por uma interpretação na aplicação da lei, as leis, para que elas possam coadunar com o sistema democrático do sistema de justiça, elas devem ser herméticas, elas não devem ser extremamente extensivas com margem a quíntuplas interpretações. Elas devem ter a sua normatização sem sombra de dúvidas ao você interpretar aquela lei. Então, a partir do momento que a gente tem legisladores ruins, que colocam leis com uma margem extremamente abrangente de interpretação e não temos o crime de hermenêutica que coaduna com o Estado democrático, nós temos sim que ter leis mais eficazes, temos que votar melhor nos nossos legisladores e que eles, quando eleitos, não façam do seu mandato um palco de populismo barato e nem de leis populistas, e sim leis sérias que possam ter aplicabilidade e que possam sim ser eficazes. Então tudo passa e tudo norteia na nossa na forma como a nossa legislação ela é colocada. E principalmente prioridade na pauta de projetos de lei. E isso esbarra diretamente na política. A partir do momento que a gente não tiver mais a idolatria ao malandro e falar que aquele que cumpre a lei é o mané, se a gente mudar isso no inconsciente coletivo de uma sociedade, no caso a nossa, aquele que gosta de tirar vantagem em tudo é o malandro, então ele é endeusado, idolatrado, e aquele que cumpre a lei e exige a lei ser cumprida é o mané, a gente já tem um passo muito grande para mudanças. Cília. Doutora, além dessa fala, né, infeliz do Lewandowski, que a senhora mencionou, a Paula também, vamos nos lembrar, o Lewandowski também chegou a dizer que ganha menos que policiais, né, e depois
foi mostrado que a conta dele, nem fazer conta ele estava fazendo direito, talvez até pudesse já ir para trabalhar com a Haddad na economia. E, além disso, também disse, na frente, inclusive, do Van Hatten, o delegado da polícia, aquele evento que houve, que apenas conversas civilizadas estariam respaldadas pela imunidade parlamentar, como se fosse necessário para conversa civilizada alguma imunidade, né? Então, a minha pergunta é, será que no lugar da polícia prender mal, nós não temos um presidente que nomeia mal os seus ministros? Ótimo. A polícia prende bem, prende muito bem e prende muito. O que a gente tem são diversas leis que possibilitam a soltura. E, aliás, quem não prende bem dá de prato cheio para a defesa do ladrão a sua soltura. A polícia ela deve respeitar estritamente não só as leis processuais, como a lei penal, o Código de Processo Penal, legislação, para que ali não dê margem a uma nulidade de todo aquele trabalho feito por uma boa prisão. O que eu vejo é que não tem critério de competência técnica para nomeação de cargos políticos, e sim a sua proximidade ou não com aquele que é o político do momento. Galinatti, para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, outro dia bombou na rede social da senhora uma imagem toda linda, de vestido preto, salto alto, arma na mão. O que aconteceu nessa situação que acabou tendo que te colocar dentro de uma ocorrência? Secretária de Segurança Pública de Santos, né, a Baixada Santista, sempre todo mundo comentando, será que tá seguro ir para lá? Não tá? Tira a correntinha, não leva o celular para a praia. Dá um panorama rápido para a gente, por favor, de como andam os serviços em Santos e, por favor, dessa imagem clássica dessa ocorrência que você participou. Muito obrigada pela pergunta. Desde que assumimos a Secretaria de Segurança Municipal, nós estamos respeitando aquilo que é o complemento do município na colaboração da segurança pública, que é a responsabilidade do Estado, da Polícia Militar, da Polícia Civil. Então, em atos colaborativos, sim, estamos concatenados, entrosados. Nós atuamos justamente em crimes a varejo, que são esses crimes que dão a sensação de insegurança para a população, furtos de correntinha. Aliás, na minha opinião, deveria ser roubo, mas roubos de correntinha, de celular, quando a gente fala tecnicamente é furto qualificado. E realmente conseguimos multiplicar índices de prisão e de captura de foragidos da justiça, como assassinos, estupradores. E ali eu estava junto com os policiais municipais, da Guarda Civil Municipal de Santos, saindo de um compromisso ali da secretaria. Eu não ando uniformizada, eu não ando de forma ostensiva, eu ando realmente normalmente. E ali houve dois criminosos, tinham acabado de roubar um idoso, derrubado ele no chão, e nós estávamos ali próximo da região quando recebemos o chamado, e nessa abordagem dos dois que tentavam fugir justamente da viatura, obviamente um salto alto não vai impedir que eu desça da viatura e colabore com esta abordagem junto do lado dos policiais. E muitos questionaram, mas ela vai combater o crime de salto alto? Gente, o crime ele não tem hora para acontecer. E se eu estou dentro de uma viatura junto com os policiais de salto alto ou de tênis, isso não importa. Eu tenho o preparo de ir junto e combater o crime e proteger e fazer o apoio ali. A gente estava fazendo o apoio nessa abordagem desses dois suspeitos. Foi demais essa imagem, todo mundo te admira, essa participação, presença feminina da mulher numa função importante como essa e de forma tão bem executada. Toda a nossa admiração, viu, por você daqui, você já sabe disso. Bom trabalho, força, eleita mais de 6 vezes a melhor delegada de polícia do Brasil. Um beijo grande, obrigada pela participação. Te esperamos já aqui numa próxima, hein? Um beijo para você, Adriana, para todas que estão aí, Paula, Marina, doutor, e um respeito que tenho enorme por vocês, que também trazem pioneirismo com uma bancada de jornalismo político inteiramente integrada por mulheres. Parabéns a vocês. Oeste com elas, obrigada, valeu mesmo, viu? Tamo juntas, boa terça, até a próxima.
Quem mora no Brasil tem a sensação de que existem dois países distintos com o mesmo nome. Um é o dos discursos do governo e das reportagens divulgadas pela maior parte da imprensa. O outro é o Brasil real. Como as notícias chegariam até você se a Oeste não existisse? Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Já estamos de volta, Oeste com Elas por aqui, obrigada pela companhia. Oeste com Elas agora entrevista, tenho o prazer de receber aqui no estúdio, ele já é um conhecido de vocês, professor Marcelo Bello, o presidente Caveiro. Olha só esse currículo aqui, antes de dar um bom dia para ele. 42 anos de experiência no setor fitness, bem-estar e gerenciamento de peso em 40 países, CEO, cofundador da GDS Labs USA, criador da Black School USA. Quem não conhece, presidente da Abnutri, formação em marketing estratégico pela Universidade Laverne, Estados Unidos, filosofia da administração de empresas pela Oxford, Reino Unido, tá? A gente aqui, a gente investiga, fica sabendo de tudo. Bom dia e bem-vindo, consegui te trazer, conseguimos? Adriana, Marinha, todas aqui, todas as belas da manhã aqui da Oeste, muito obrigado. A gente que agradece. Temos muitos assuntos para tratar com você, viu, professor? Queria, a princípio, perguntar como é ser empreendedor no Brasil, como você vê esse ambiente para quem quer começar, você que trabalha com tantos funcionários, sempre está postando vídeos de como mantém eles motivados, como que é ser empreendedor no Brasil, de uma marca agora de sucesso, né? Pois é, o empreendedorismo no Brasil sempre foi uma aventura, né? O empreendedorismo sempre ele faz parte de uma filosofia na qual você tem que ter vontade de fazer. Você tem que ter vontade de fazer, independente do que vai acontecer. Se vai dar certo, se vai dar errado, você tem que ter a coragem, a vontade para fazer as coisas. E aí, quando você tem coragem, você tem vontade, as outras coisas começam a vir, né? Começa a haver uma sintonia, uma sinergia de pessoas que querem ajudar, pessoas que também querem fazer, pessoas que têm vontades similares, e aí as coisas acabam acontecendo. O Brasil, infelizmente, né, desde a República, ele vem passando por altos e baixos, e isso traz, assim, né, uma desvantagem para o empreendedor, porque o Brasil não tem ainda uma política de Estado definida, ele tem uma política de governo. Então, cada governo que entra com a sua política de governo traz um ambiente que nem sempre é favorável e nem sempre é desfavorável. Então, o empreendedorismo é uma coisa dinâmica, ela tem que saber se adaptar a cada tempo, com cada governo, a cada situação. E depois da internet as coisas mudaram muito, né? Elas ficaram muito rápidas, as pessoas tiveram acesso à informação e o consumidor, ele cada vez é mais exigente. Então você precisa gostar de gente, gostar de ouvir as pessoas. Ser empreendedor é gostar de gente, porque você precisa unir as pessoas num único sentido. Legal, tem todo esse lado psicológico de relações e tem que ser persistente, né? Aqui no chat, olha só, Paula, Marina, Viking Motoca, voz linda e forte, Marcelo Bello, adoro seus comentários. Ele deve ter chegado numa Harley Davidson, já gostei dele. Então, antes da gente entrar nos assuntos sérios, será que também você poderia falar pra gente como que é essa paixão de quem curte Harley Davidson? Quem é, pode falar motoqueiro ou é motociclista? Cara, olha, em inglês a palavra é biker, né? Não existe em inglês a palavra para motoqueiro ou para motociclista. E aqui no Brasil se tornou um pouco preconceituoso a parte de moto, porque a gente vê muitos meninos entregadores trabalhando, ralando dia e noite, e eles às vezes são um pouco inconsequentes, irresponsáveis e acabam gerando aí uma fama ruim, né? Então aí o pessoal fala, esses motoqueiros, aí tem os bandidos de moto também, os motoqueiros bandidos, né? Mas na realidade todo mundo é biker, isso tudo começou lá no final do século XIX, as pessoas andavam a pé ou a cavalo, não tinha outro jeito. E aí vieram as bicicletas ajudaram bastante. Aí teve aqueles que pensaram assim, tipo, poxa, se eu colocasse um motorzinho aqui na minha bicicleta, será que eu ia conseguir andar mais, ser mais feliz, sentir o vento na cara? E foi isso que aconteceu, né?
O pessoal da Harley Davidson lá, o Walter Davidson, né, juntamente com o William Harley, os dois começaram depois com a família e vieram outros Davidson e fundaram em 1903 em Milwaukee a Harley Davidson, que é uma marca de grande sucesso. Eu vim acompanhando desde pequeno, assim, desde que eu era garoto, eu acompanhava nas revistas, às vezes conseguia uma revista importada para olhar. Tinha o Evel Knievel, que saltava os caminhões de moto, assim, que depois deu origem até aquele filme do Motoqueiro Fantasma e tudo mais. Então a gente ficava... Nicolas Cage, não? Olhando, exato. E aí a gente olhava aquela coisa assim e falava, meu, um dia eu vou querer. Aí eu lembro da minha professora, quando eu tinha 8 anos de idade, ela fez assim, a professora Dona Sara, nome da minha filha, inclusive nome da minha avó, Sara. E ela falou assim, ela fez um exercício com a gente, tinha 8 anos de idade, na 3ª série primária, e falou, olha, fez um exercício de matemática, veja só, com o lúdico, né? Ela falou, calculem quantos anos vocês vão ter no ano 2000. E no ano 2000 vocês desenhem a casa que vocês querem, o veículo que vocês querem, a família de vocês, quantos anos vocês vão ter no ano de 2000 e com vocês são. Eu lembro que eu desenhei uma moto, assim, tipo Harley Davidson, né? Então eu já queria ser motoqueiro, já queria andar de Harley Davidson, porque aquela cultura shopper, eu ia com as minhas irmãs mais velhas, né, com os meus cunhados que já eram também motoqueiros, eu ia lá no Parque do Ibirapuera, tinha o Zerinho, e nós, motoqueiros de Harley Davidson, na verdade, nós somos os cowboys modernos, né? Legal. A gente, na verdade, quer a liberdade da estrada, a esposa na garupa e um grande trecho pra gente andar. Sentir o ventão no rosto, liberdade. Vocês gostam de lado ainda? Claro. Uma coisa que Claro. eu adoro rock and roll. Aí me deu uma curiosidade aqui. Qual que é a trilha predileta, hein, pra pegar essa estrada? Olha, tem várias, viu? Mas eu vou dizer uma coisa para você, assim, eu acho que as que eu mais gosto são as mais tranquilas, o rock clássico. Então, eu conheci o pessoal do Creedence, tanto de um lado do outro da banda, né? O pessoal já está bem velhinho, tá? Mas as músicas são icônicas. Então, Creedence Clearwater Revival é a melhor trilha e América com Ventura Highway, né? Bem legal. Ó, aqui no chat estão falando assim, amo o professor Marcelo Bella, hora do professor Marcelo, tudo é uma troca, primeira vez que estou assistindo o programa, quem apronta no trânsito é motoqueiro, quem anda corretamente é motociclista. Professor, em casa só compramos a sua creatina, não é motoqueiro e nem motociclista, é cachorro louco. Paulo. Professor, muito obrigada pela presença. Eu queria perguntar para você sobre esse caso da Zambelli. Você comentou que você conhece ela, que você está por dentro do assunto. Ao meu ver, parece uma perseguição, mas também, por outro lado, ela pode ter errado de alguma forma. O que você acha da situação? Carla Zambelli, Bruno Zambelli, né, são duas pessoas que eu conheço, são irmãos. Na época, quando o presidente Bolsonaro, já eleito, já no cargo de presidência, iniciou um processo de motociatas, eu fui convidado para organizar essas motociatas e nós fizemos a primeira grande motociata, que foi realizada em São Paulo, dia 12 de junho de 2021. Eu fui responsável por nada menos do que locar as motocicletas dos batedores que vinham em volta do presidente, né, o pessoal do GSI. E, ao mesmo tempo, eu também estava naquele pelotão presidencial e estava com a responsabilidade, vejam só, de levar o astronauta Marcos Pontes na garupa da minha moto, né? E foi interessante isso, porque ele chegou para mim, assim, o astronauta Marcos Pontes, e eu vou confidenciar uma coisa aqui do senador hoje, astronauta, na época ele era ministro, ele chegou para mim e falou, então, é o senhor que vai me levar nessa motocicleta? Sim, deixa eu olhar a máquina. Daí ele olhou a minha Road King Harley Davidson, ele falou, nossa, que máquina maravilhosa, um dia eu gostaria de dirigir uma moto dessa e tal, mas o senhor vê, eu estou meio gordinho assim, fora de forma, o senhor também? O senhor não acha que a gente vai ficar apertadinho aí na moto, não vai ficar inconveniente? Eu falei assim, olha, na época ministro, né? Ministro astronauta, vamos fazer o seguinte, hoje é 12 de junho, dia dos namorados, me dá um abraço, um selinho, vamos quebrar isso. E aí a Carla Zambelli estava ali na garupa de uma outra pessoa, o Bruno estava ali também, a Carla, inclusive o marido dela, excelente motociclista, um abraço aí a Carla e o esposo dela. E a gente foi a maior motocicleta do mundo, 2 milhões, né? Fizemos mais de 30 motocicletas naqueles anos e foi uma coisa incrível. A Carla é uma pessoa de identidade muito forte, né? Hoje nós temos uma geração
de mulheres que suplantou o feminismo, né, e trabalha hoje com um determinismo de empoderamento, né? Esse determinismo de empoderamento mostra o seguinte, que as mulheres elas são tão capazes ou até mais capazes que os próprios homens, né? Eu costumo falar que a minha esposa ela tem mais capacidades do que eu, ela consegue pensar em mais coisas ao mesmo tempo, fazer coisas ao mesmo tempo do que eu faço. Então, a gente deveria ter mais mulheres na política. E a Carla é um desses exemplos, né? Ela sempre foi uma pessoa de direita, ela sempre foi uma pessoa que buscou valores de tradição, família e propriedade, sempre sofreu muitos preconceitos por ser mulher na política, e toda ação gera uma reação, ela é humana, ela não é uma máquina. Então eu me recordo, quando nós estávamos ainda na outra TV, falando sobre o que iria acontecer na transição de governo, que todos os apoiadores do presidente Bolsonaro, eles iam ser, primeiro, caçados com 2 S's, depois caçados com C cedilha. É o que a gente está vendo. Qualquer pequeno pecado que qualquer um desses apoiadores do Bolsonaro fizer, seja ele homem ou mulher, serão perseguidos, serão caçados, serão presos como exemplo de não oposição a um governo ditatorial que a gente vive hoje. Então, Carla Zambelli, meu apoio a ela, né? Espero que ela consiga reverter esse quadro, mas acho bem difícil ela conseguir reverter esse caso, porque hoje nós temos um STF que, na verdade, é mais um partido político do que uma própria instituição, né, que deveria ser aí a vanguarda de proteção da Constituição. Então, nós temos um partido político como poder e temos apenas um único poder no Brasil, né? Não temos mais só o executivo, o legislativo e o judiciário. Hoje o Brasil é um único poder, é um modelo que foi implantado na China alguns anos atrás. Lá na China, quando eu vou comprar as matérias-primas da nossa indústria e vamos lá desenvolver fornecedores e clientes, conversando com as pessoas lá da China, quando você vai nas principais cidades da China, as cidades da China são maravilhosas, elas são assim modernas, né? Shanghai, Guangzhou, eles têm um patrimônio histórico maravilhoso, mas a gente tem que lembrar que houve uma grande revolução comunista, né? A revolução de Mao Tse-tung, e essa revolução ela trouxe milhões de mortes, né? Através de um regime ditatorial. E qual era o modelo que eles... qual era o objetivo que eles tinham? De criar um modelo onde a população ela se sente protegida, ela se sente com uma infraestrutura suficiente para não ter que reclamar do governo. Mas são os impostos mais caros do mundo. Então, conversando com alguns amigos chineses, eu perguntei e eles me responderam mais ou menos a mesma coisa. O que é para você o regime de governo chinês nesses últimos anos? E os jovens dizem o seguinte, os mais jovens dizem assim para mim, que o primeiro grande governante depois da Revolução de Mao Tse-tung, o próprio Mao Tse-tung, ele trouxe comida, porque eles estavam numa situação miserável. Aquela coisa que chinês come barata, cachorro, veio dessa época onde eles não tinham o que comer. Então, primeiro trouxe comida. O segundo grande governante trouxe terra. O terceiro trouxe visão estratégica e agora Xi Jinping trouxe poder. Então, esse é o modelo, é criar um mundo perfeito, entre aspas, para que ninguém reclame. Então, quem reclamar como a Carla Zambelli, como o Nicolas, como todos os outros de oposição ao governo hoje, vão ser, primeiro, caçados com 2 S's, né? Depois caçados com C cedilha. Então é uma vergonha o que está acontecendo hoje no Brasil, onde você é incriminado por crime de opinião. Quando ela pegou aquela arma e saiu atrás daquele pseudo-jornalista que disse que ia agredi-la, agrediu ela verbalmente, né? Cadê? Eu não entendo. A esquerda ela fala tanto sobre feminismo, as moças com seus belos cabelos azuis, verdes, amarelos. Cadê esse pessoal que não defendeu a Carla Zambelli naquele momento, né? Ela precisou empunhar uma arma, senão talvez ela apanhasse. E se ela fosse morta naquele momento, né, por um maluco aí de esquerda, o que o pessoal ia falar? Mais uma que foi morta? Mais um feminicídio no Brasil? Né? Então as coisas estão invertidas, nós estamos perdendo a noção de valores. É isso que está acontecendo. Carla Zambelli tem o meu apoio, tem o apoio da direita e é uma excelente política. Como humana, ela tem erros, mas nenhum erro
de roubar aposentados, nenhum erro de levar os velhinhos já falecidos, né? Hoje eu estava vendo uma notícia, o INSS, hoje mais um escândalo, né, envolvendo o INSS com esquemas de pessoas falecidas ou falsas falecidas. Isso me lembrou aquela história do tio Paulo, né? Do tio Paulo, né? A gente comentou aqui, é realmente um absurdo. Marcelo Bello, eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta. A gente viu aí que o STF manteve, né, a visão em relação ao ramagem e tratorou o Congresso. Basicamente isso, né? A Câmara dos Deputados, 315 deputados, né, deram uma resposta para o STF acertada de que não cabia aquela ação contra o ramagem, né, já que essa é uma prerrogativa do Congresso. E o passou lá, na primeira turma, já deu sinal, né, por unanimidade, olha, vamos fazer aquilo que falamos ontem. Tudo bem, a parte de depredação de patrimônio público, as penas menores, que foi o 8/1, que ele já era deputado, a gente não vai julgar, mas o resto continua completamente igual. Então, assim, basicamente o STF passou por cima do Congresso e agora a minha pergunta é, o que você acha que o Congresso vai fazer? Vai continuar de 4? Baixar a cabeça? Dizer tá tudo certo? Bola para frente? Ou vai tomar alguma atitude? Infelizmente, Mariana, primeiro, parabéns aí pelo Dia das Mães especial para você, que está de navegante novo, né? Um navegante novo aí no seu ventre, que Deus abençoe você e sua família ainda mais. Obrigada. Bom, o nosso congresso hoje é um congresso vendido, né? Hoje nós temos ali, o Brasil é como uma cidade do faroeste, hoje onde o prefeito que tomou essa cidade, ele é do mal, né? O juiz é do mal, né? Até o padre é do mal, e só sobrou o bordel. Então, ou seja, nesse bordel que a gente vê hoje nós temos apenas um poder, que é o poder executivo mandando, e ele manda através do toma lá da cá. Então, o Congresso, ele está, na verdade, amedrontado, mas continua vendido. Todas as vezes que um único deputado ou senador se levanta contra o STF, vem alguém, faz um telefonema e fala assim, olha, nós sabemos o que você fez no verão passado, né? E aí vem aquele temor de ser processado, da família ser processada, tudo aquilo que a gente está vendo que é público hoje, né? Então nós estamos vendo um Congresso ao mesmo tempo vendido e amedrontado. Aquilo que aconteceu com o Daniel Silveira, né, que acharam, conversando com os meus amigos congressistas, eles acharam o quê? Que o Daniel Silveira ia ficar 24 horas ali na polícia, ia sair e dali não ia dar em nada. Mas depois de tudo o que aconteceu, e eles não terem feito nada, absolutamente nada, agora nós estamos vendo a consequência. Ou seja, nós estamos vendo um STF com plenos poderes, não só poderes judiciários, mas até com prerrogativas legislativas. E se o Congresso realmente não tomar uma situação em bloco, se ele não tomar em bloco, que é o que está acontecendo agora, o STF vai fazer com que a sua vontade seja cumprida, né? Seja cumprida. Mas, lembrando, temos um STF com plenos poderes e prerrogativas até legislativas, e temos um legislativo vendido pelas emendas do toma lá da cá, desse orçamento, né? Esse orçamento onde ali os corruptos levam no mínimo 10% para um, 10% para outro, 10% para outro, ou seja, 2/3 das verbas não chegam ao seu fim de direito, né? São fruto de corrupção. Então, escolher o quê? Ter a sua boca calada com uma nota de dinheiro ou amargar com a perda do mandato numa cela de cadeia. O governo Lula autorizou agora, recentemente, liberou uma verba para um prostíbulo com a Lei Rouanet. Vamos lá, a notícia aí em destaque para a gente. Por meio da Lei Rouanet, então, uma produtora cultural foi autorizada a captar até mais de R$1 milhão e 300 mil para a realização de um espetáculo em homenagem ao famoso prostíbulo de São Paulo. O nome da peça será Tabares Dancing, ou Cabaré Máximo, inspirado no local como era conhecido pelos dois nomes.
Bela, essa confusão e sempre polêmica discussão com relação a esse dinheirão distribuído para a cultura, para a Lei Rouanet, sendo que o país sofre com serviços essenciais básicos, com a falta de incentivos. Antes de responder, eu fico me perguntando, podiam fazer da casa da Dinda. O que você acha, Bela? Não seria interessante? Já que vai falar de cabaré, por que não lá, que a gente descobriu tanta coisa? Olha, dia 3 de fevereiro do ano passado, eu parti numa jornada de moto até o Belém do Pará, passando por todas as capitais e voltando, inclusive, pelo centro do Brasil. Foram 20 dias viajando de moto, atendendo clientes, pessoas, ações sociais, e foi uma coisa muito intensa. E a coisa que mais me chamou a atenção foi o estado do Maranhão, o estado onde o ministro do STF, ex-ministro de Estado, Flávio Dino, foi governador, onde de lá tivemos um presidente da República, José Sarney. O estado do Maranhão, pelo interior do Maranhão, quando eu passei mais de 700 quilômetros rodando de moto, eu tive uma visão muito traumática. Uma visão de casas de pau a pique, sem janela, sem porta, onde as crianças estavam nas ruas, as pessoas fazendo algum tipo de comida no terreiro da casa, numa panela pretejada, sei lá o que estavam cozinhando ali, e meninas menores de idade sendo prostituídas pelos próprios pais como fonte de renda, né? Então, ali onde nós temos um dos estados com o menor índice de desenvolvimento do Brasil. Eu já rodei mais de 50 países, mais de 500 cidades internacionais. Eu lamento ver uma foto de um presidente do Brasil ao lado de pessoas como o presidente de Burkina Faso, que deu um golpe trucidando pessoas e mulheres, né, e crianças. As facções a qual esse senhor liderava, através de facão, tiravam os seios, né, cortavam os seios das mulheres para que as mulheres não pudessem amamentar as crianças, né? Matavam crianças no ventre, degolavam crianças, e está aí, o presidente Lula sentado ao lado de gente desse tipo. Isso fala muito, essa imagem fala muito mais do que 1000 palavras. Então a prostituição, ela é um grande mal do mundo. Se você parar para pensar em relação a uma obra de arte, o governo poderia falar, mas na França tem Moulin Rouge, que é como se fosse um grande cabaré. Eu acabei de falar que no Brasil só sobrou o bordel, mas homenagear, né, esse tipo de coisa, na verdade, é um ato que reprime a mulher, né? A mulher prostituta, ela não tem direito de ser prostituta. Na verdade, hoje o tráfico humano de mulheres, em maior parte, é para a prostituição. Mas o que é homenagear um cabaré próximo ao Dia das Mães, né? Isso, na verdade, tem muito a ver, né? Muitas mães desses que homenageiam, talvez façam parte desse bordel. Ai, hein? Pois é. Paula, você? Professor, eu queria perguntar a sua opinião sobre o impeachment do Lula. Porque eu vejo muitas opiniões divididas na direita. Porque alguns argumentam que ele vai usar isso, que nem foi usado na Dilma. Foi um golpe e que vão bater nessa tecla, ele vai poder se fazer de vítima, inclusive. Por outro lado, depois de tantas coisas que vem acontecendo durante o governo dele, seria uma opção para que a gente tirasse ele de vez da jogada. Qual é a sua opinião sobre isso? Primeiro falar um pouquinho sobre o Luiz Inácio Lula da Silva, né? O Luiz Inácio Lula da Silva é um dos maiores fenômenos políticos do mundo. Ele veio de uma área super pobre, ele como sindicalista, ele teve um protagonismo, né, como sindicalista aqui no ABC, no estado de São Paulo, a região do ABC, que o lançou nacionalmente na política e até internacionalmente. Quando você olha grandes sindicalistas no mundo, você vê pessoas como, por exemplo, Lech Wałęsa, que foi um grande sindicalista na Polônia e acabou sendo presidente da Polônia. Quando você fala sobre pessoas que trabalham para defender os direitos dos trabalhadores, você, por exemplo, tem o Partido Democrata nos Estados Unidos e Barack Obama foi um dos grandes nomes, né, da política internacional. Você não vê nenhum desses que eu comentei sentado ao lado de ditadores criminosos, infanticidas, genocidas. São coisas completamente diferentes.
O que eu acabo percebendo é que o presidente Lula, ele acabou sendo deixado levar e se deixou levar e através de um livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, Santo Agostinho falava muito bem sobre livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio é a sua decisão de fazer o bem, de ficar mais próximo de Deus. Mas Nietzsche não. Nietzsche falava que o livre-arbítrio tinha mais a ver com a potência, né? Tinha mais a ver com a potência de você fazer as pessoas fazerem a sua vontade. Então, me parece que a esquerda, com essa cartilha maléfica, né, de plano de poder, trouxe ao presidente Lula essa pecha de sindicalista que continua ocupando cargos importantes no Brasil, mas não gerindo o Estado brasileiro em favor das pessoas, mas em favor de benefício próprio. É o que parece, né? Vamos falar sobre, por exemplo, o problema agora do INSS. Carlos Lupe, lá no governo da Dilma, teve o mesmo problema. Aí pegaram uma pessoa que teve problema de corrupção, envolvimento em problema de corrupção, e trouxeram para o presente, achando que ele ia fazer o quê? Ele fez a mesma coisa. Aí vamos falar do presidente Lula. Foi preso, teve aí suas condenações confirmadas em 3 instâncias, e aí o sistema retira essa pessoa dessa situação e traz de volta para ser presidente do Brasil, e esperava o quê? Algo diferente? Absolutamente igual. O impeachment é necessário. O impeachment, não do presidente Lula, mas qualquer presidente, primeiro, que não tenha a aprovação popular. Se a aprovação popular for minoria de um presidente, ele tem que sair. Por isso que eu acho que o nosso estilo de governo já é obsoleto. O presidencialismo, ele não serve mais. O presidencialismo em países emergentes como o Brasil, países africanos, eles só servem para escamotear esses esquemas de corrupção que estão ligados a esses governantes. Então, primeiro nós tínhamos que ir para um parlamentarismo, onde a cada 2 anos existe uma revisão. Ei, está tudo certo? Continua. Não está tudo certo? Deixe o governo. Então, a política, esses políticos, eles são nossos mandatários. Somos nós que escolhemos, ou deveríamos ser, né? Nós que escolhemos as pessoas que estão lá. E a partir do momento que essas pessoas não servem às nossas necessidades e geram dúvidas e geram tantos problemas, elas têm que ser substituídas sim. E se elas vão se falar que são vítimas, que foram alvos de golpes, olha, o choro é livre. Professor, bom, primeiro, eu vivi 10 anos em São Luís, dos 3 aos 13, e com muita tristeza corroboro o que você disse, assim, nada me chocou tanto como viajar ao interior do Maranhão. E eu viajava bastante, porque minha mãe fazia era funcionária pública e era arquiteta e tinha que visitar aqueles municípios, e realmente é uma tristeza absoluta. Mas eu queria falar do que você acabou de comentar, né, do brasileiro e essa questão do presidencialismo. Eu tenho muito receio, porque se a direita não for muito competente, é capaz de toda essa história do Lula ser revertida a seu favor, né? Ele já disse que vai pagar, e eu não tenho dúvida que ele vai pagar, porque ele vai cobrar da gente para pagar, né? De preferência com juros, correção monetária em dobro, como essa fraude justificaria. E ali no Nordeste é inacreditável, né? Então, a lavagem cerebral, a gente tem que lembrar que estourou o escândalo do Petrolão antes da reeleição da Dilma, e ela conseguiu, né, ser reeleita, porque eles inverteram, né, dizendo que tinham permitido as investigações e tudo aquilo. Então, eu tenho muito receio dessa capacidade da esquerda, dessa lavagem cerebral mesmo, de inverter, né, essa história. Então, eu queria ouvir um pouco da sua visão sobre isso. Assim, a gente tem como, né, eu vejo, obviamente, os vídeos do Nicolas, o que tem acontecido, com uma esperança, né, o advento das redes sociais, com uma esperança de que a gente consiga não permitir que a história seja reescrita, mas eu tenho esse receio, eu queria ouvir sua opinião. Bom, as últimas informações dizem que 30% da população brasileira é analfabeta funcional, né? Que não consegue fazer uma leitura ou fazer um cálculo matemático. Eu tenho uma grande preocupação com esse dado, porque as pessoas elas gostam de ser representadas. Então, quando você olha pessoas muito pobres, que são invisíveis à sociedade e que sofrem
durante muitos anos, né, um trauma de serem massacrados, né, são pessoas que são desrespeitadas, humilhadas. A gente estuda um pouquinho a história do Brasil e vê as autarquias que foram formadas na época da própria monarquia em relação aos estados, aos interventores, na época onde havia, desde o colonialismo, grandes latifundiários, né? Então, primeiro havia uma escravidão, que a escravidão é uma das piores, né, vergonhas do mundo desde que o mundo é mundo. Um ser humano, através da sua força, do seu poder, subjugar o outro e fazer o outro ser seu escravo. E, para vocês terem uma ideia, um escravo numa senzala brasileira, a média de vida de um escravo era de 2 anos. Para vocês verem como era, não tinha nada de glamour, né? A novela Escrava Isaura passa longe, né, dessa realidade de que é uma escravidão. Inclusive a prostituição também. A maioria das prostitutas são escravas do próprio bordel. Então, primeiramente, pessoas que foram massacradas, humilhadas, elas veem, né, no presidente Lula um representante legítimo delas. Então, eu percebo isso porque eu converso com muita gente de esquerda e acho que não tem problema nenhum você ser de esquerda, ser de centro ou ser de direita. O problema é quando você não sabe a verdade, quando você não sabe a realidade e não quer saber a verdade. E aí as pessoas não votam em projetos, as pessoas votam em pessoas. Então, quando eu vejo os meus próprios funcionários da parte de fábrica, do piso de fábrica, alguns dizendo que votam no Lula, acreditam no Lula, é porque eles se sentem representados. Eles são nordestinos, vieram de um interior muito pobre e veem nele uma história de sucesso. Uma história de sucesso de um homem que veio do interior pobre e alçou, né, sucesso na política, alçou sucesso internacional. Então, que ele é um legítimo representante dessas camadas. O que precisa mais é de informação. É por isso que a esquerda, ela quer usar os seus vassalos, né? Ela quer usar os seus empregados, aqueles que ela comprou com o dinheiro sujo da corrupção, para acabar com a internet, acabar com a liberdade da internet, para que você não saiba a verdade. Hoje, mesmo você que está nos ouvindo aí do interior de um sertão no Nordeste, você sabe a verdade através da internet. Você está vendo o que está acontecendo. Converse com a sua família e diga para ela que o Brasil precisa mudar. A Sheilena está escrevendo aqui, o Nordeste está acordando. Eu, como nordestina, vejo que muitas pessoas estão acordando. Obrigada por deixar sua mensagem, por tantas mensagens também para o Marcelo Bella por aqui, nosso querido presidente Caveira. Valeu por ter vindo ao Oeste com elas. Volte outras vezes. Pessoal comentando, excelente entrevista, que bacana, programa excelente. Show a entrevista com esse professor. Hoje... Você vai estar lá no Faroeste Brasileira ou hoje não? Não, eu estou todas as quintas-feiras no Faroeste Brasileira, mas eu já vou fazer um pleito para o Pavinato e vou querer ficar aqui todos os dias agora. Gente, top. Aí sim. Então, fechou. Fechado. Bela com elas. Bela com elas e Bela. Combinou, né? É, muito bom. Muito Oeste bom com Bela estão falando elas. aqui. Olha, eu que agradeço, Ana, eu agradeço a Mariana, agradeço a Paula. Vocês, para não parafrasear o presidente Lula, né, uma moça tão bonita, né? Eu vou dizer o seguinte, moças tão competentes e bonitas. Então, ou seja, o Brasil precisa de gente competente. Valeu. Parabéns por esse programa. Muito obrigada a você, Obrigada viu? a Sucesso você. cada vez mais em tudo. A gente segue te acompanhando. Boa semana. Eu estou em Lisboa, na Avenida da Liberdade, para falar da Revista Oeste. A Avenida da Liberdade é uma das mais belas da Europa, a começar pelo nome. E a Revista Oeste tem tudo a ver com liberdade. Também é uma avenida para a liberdade. Não recebe dinheiro de governo, não aceita, portanto é independente. Faz análises factuais do agro, da política, da economia, da tecnologia. É uma grande fonte de informação e de conhecimento. Por isso, eu estou convidando você a agora clicar aí embaixo e assinar a Revista Oeste. O Brasil, que faz a economia acontecer, está em Oeste Negócios.
que o nosso futuro está relacionado a isso aqui que nós estamos falando. Produto que está sendo polido e arrumado ele durante 50 anos. A gente sabe como fazer as coisas darem certo nesse país. Por que eu estou dizendo que isso é tão importante para o Brasil? Empresários, empreendedores, executivos de empresas compartilham suas experiências de investir e crescer no Brasil. O Brasil é um dos poucos lugares do mundo em que se pode crescer 2 dígitos ao ano. Há demanda, há recursos e tem muito talento. É difícil às vezes? É, mas tem muita gente que faz e acontece. Toda segunda-feira, às 8h30 da noite, nos canais da Revista Oeste, tem Oeste Negócios. Comigo, Adalberto Piotto, meus convidados e você. A Oeste com Elas entrevista, hora da gente conversar com o ex-comandante da Rota, ex-presidente da CEAGESP, atual vice-prefeito de São Paulo, Coronel Melo Araújo, presente aqui no estúdio. Muito obrigada pela gentileza, pela participação. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, eu que agradeço, né? Estou bem recepcionado aqui, 3 moças aí. Então, um prazer, uma satisfação poder estar passando informações para os ouvintes aí. É verdade, para todos que nos acompanham, estamos todos bem curiosos para saber exatamente o que está acontecendo com relação à Cracolândia, esse velho problema de São Paulo, ruas que concentravam usuários há mais de 30 anos, amanheceram de um dia para o outro mais vazias, não foi de um dia para o outro, houve um trabalho. O que aconteceu exatamente, para onde foram dispersadas essas pessoas todas agora, os usuários? Bom, o governo, a Prefeitura de São Paulo vem trabalhando junto com o governo do Estado há alguns anos, né, nessa nova gestão, Tarcísio, Ricardo Nunes. E então várias ações foram feitas ao longo do tempo para a gente ir diminuindo essa população. Eu assumi em janeiro como vice-prefeito e o Ricardo pediu para eu dar uma atenção ali na cena aberta de uso, conhecido pelas pessoas como Cracolândia. E eu quis entender, acho que para a gente poder entrar e poder estar dando algum tipo de palpite, a gente tem que entender. Então, comecei a frequentar diariamente lá, ver para conversar com os dependentes, conversar com o pessoal da saúde, da assistência social, conversar com as mães dos dependentes, porque as mães vão lá também, vão lá buscar, procurar. Então, eu comecei a entender, comecei a ver para onde eles eram levados para internação, qual o caminho. Comecei a conversar com a equipe médica onde eles estavam internados. Temos vários locais, equipamentos de saúde para internação. Então eu comecei a ver todo o caminho que era feito, né, para ir arrumando, criar alguma política pública, colaborar com o trabalho que já vinha sendo feito para a gente procurar melhorar. E aí a gente fomos achando coisas que poderiam ser melhoradas. Vou dar um exemplo, por exemplo, equipamento de saúde. O dependente ficava muito tempo sem atividade, então conversamos com as equipes, botamos professor de educação física para estar dando atividade, outras atividades. Então eu começava a ouvir no próprio equipamento, punha os dependentes, punha a equipe médica e a gente ia criando soluções para os problemas que vinham aparecendo. E também percebi também que a gente tinha que se preocupar com a porta de saída, ou seja, depois que ele faz o tratamento, ele fica naquela esperança, e aí? Estou curado e vou para onde? Recomeçar a vida. Recomeçar a vida. Aí eu vi também interligar uma secretaria a mais, Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento. Eu comecei a levar o CAT, a gente tem uma base móvel, né, que oferece emprego para as pessoas. Então, a Prefeitura faz parceria com várias empresas e essas empresas, a Prefeitura é um facilitador, não cobra nada. As empresas, estou precisando de X vagas nessa área, X. E eu comecei a levar também, lá no equipamento de saúde, o equipamento de trabalho. Então, e isso aí dá uma esperança para aqueles dependentes, né? De falar assim, poxa, vou sair daqui, eu quero ser isso. Então, aqueles que estavam já em fase final, saíram com uma cartinha de emprego para arrumar emprego. Então, a gente foi arrumando todas essas coisas assim que poderiam ser melhoradas. O trabalho já vinha sendo feito. Suporte completo. Exatamente. E nós começamos, todo dia, estando lá na cena aberta, a gente começa a perceber que vai caindo, mês a mês, diminuindo, um trabalho que já vinha sendo feito. E nós temos reuniões semanais, governo do estado e prefeitura, na figura do vice-governador,
e eu representando a prefeitura, o vice-prefeito, com saúde junto do estado, saúde do município, segurança do estado, segurança do município. Então, assim, primeiro que é um trabalho estado, prefeitura, multissecretarias, né? Então, não é uma coisa única. E a gente vai sempre conversando o que pode ser feito, o que pode ser feito. E eu comecei a sinalizar e passar pelos números que estava caindo, tá? Então, a gente estava com 216, depois caiu, foi para 100 e poucos. E aí, na semana passada, nós estávamos com, retrasada, 80 e depois estavam com 53. Então, eu recebo todo dia de manhã, o pessoal mandava para mim, inclusive com aquela maquininha que vai ticando cada vez que, para fazer contagem. Então, na última reunião que nós tivemos, nós traçamos uma estratégia, falamos assim, olha, já está com pouco dependente. E é importante que vocês entendam que a gente tem ali, durante o dia é um público, durante a noite é outro público. Ah, troca? À noite, o que acontece? A gente tem muita gente que tem residência fixa, que trabalha. Sai do centro expandido para ir lá comprar droga. É happy hour. Happy hour. Então, nós, com conhecimento de tudo isso, assim, ó, você tem esses que estão realmente abandonados, e a equipe de saúde tem que valorizar muito, são pessoas que estão anos ali, tentando convencer aquela pessoa para se internar, porque a nossa legislação é limitada, né, não permite. Então... A compulsória, né? Exatamente. Então, na última reunião que tivemos semana passada, nós apresentamos o quadro e falamos assim, olha, o que a gente deve fazer? Falei assim, olha, eu acho que chegou numa fase de estrangular mais ainda o tráfico de droga. Mais ainda. É um trabalho que já vinha sendo feito, mas assim, olha, precisamos dar um plus a mais. A gente está a um passo de conseguir alguma coisa diferente. São muitos traficantes ali no meio dos usuários? Eles se enfiam no meio, vão com mesmos trajes, tudo, e passam. E vão com pequenas porções, porque o trabalho que foi sendo feito ao longo dos anos, antes eles chegavam lá com peças, com tablete de droga. Aí, esse trabalho de fechamento de estabelecimentos envolvido com tráfico, trabalho de investigação da Polícia Civil, tem que destacar, ou seja, todo esse trabalho da polícia, de informações, da segurança, nós fomos minando, fechando estabelecimentos, bares ligados ao tráfico, por isso que foi diminuindo. E aí a gente chegou ao seguinte ponto, precisamos agora dar uma fechada mais pesada ainda. Aí nessa última reunião foram várias ideias colocadas e entre elas também a gente falou assim, ó, vamos colocar um plus a mais, vamos colocar cães farejadores, tá? Uma novidade? Já tinha, mas não com essa intensidade. Então, a gente falou assim, ó, porque o cão não passa nada. O que ele faz? Ele encontra onde está a droga? Se a pessoa tiver com droga, o cão encontra. E para o usuário e para o traficante, quando ele vê a presença de um cão, que é especialista em farejar, anticorrupção, anti qualquer coisa, muda a figura. Assusta. Né? Se você colocar um cão aqui e alguém tiver com drogas, não consegue ficar aqui. Você se identifica quem está com medo só de olhar para o cão. Não tem jeito. Então, o que aconteceu? Várias ações, e quando a gente colocou esse plus a mais, também com cavalaria, reforçando todo o efetivo, isso aí a gente conversou na sexta. Entramos com isso aí na sexta. Sábado não tinha gente. A imprensa noticiou segunda, né? Mas sábado não tinha mais ninguém. Domingo não tinha mais ninguém. E segunda-feira, quando chegou na segunda, inverteu. A gente sempre convencendo os dependentes a se tratar. Na segunda-feira, o pessoal da saúde me ligou de manhã e falou assim, olha, eu tenho 60 pessoas querendo internar. Inverteu. As pessoas foram até o centro, num dos equipamentos nossos, foi no CAPS 4, tinham 60 pessoas pedindo para se internar. Por que estavam pedindo? Não tinha droga. Abstinência. Não tinha o traficante ali, devido a esse estrangulamento mais forte. Estavam na abstinência, falaram assim, já que não dá para fazer nada, vamos internar. Conversei com o vice-governador, conversei com o secretário de saúde municipal, vamos ampliar a nossa equipe de saúde, porque se o pessoal quer, a gente não pode ficar enrolando. Vamos desburocratizar e vamos tentar atender esse pessoal. Então, reforçamos a equipe de saúde. Na segunda-feira, foram mais de, entre 80 a 90 pessoas foram internadas numa segunda-feira. Na terça-feira, foi mais uma leva
nós estamos hoje é quinta já, né? Na terça, se eu não me engano, foi mais uma leva de 50, 60, e assim foi durante a semana. Eu tinha no meu contador lá, da última avaliação, 50 e poucas pessoas que estavam realmente durante dia e noite lá. Então, muitos desses realmente foram para internação, né, que é o que tem feito diariamente. Ontem, na data de ontem, foram mais 30 e poucas pessoas internadas. E ontem eu fiquei meia hora na porta de um equipamento nosso no centro, é o CAPS 4. Ali na porta, eu consegui botar para dentro 5 pessoas. Eles estavam meio que ciscando. Conversando. Você conversa, explica, tá? Tenho vídeos disso aí. Então, ficou muito mais fácil. A gente conseguiu pegar, estrangulamos o tráfico. O dependente não sabe para onde vai, ele quer usar droga. Eu fiz até uma entrevista com um lá, ele falou assim, olha, não tem droga. Estava desde 2016 na Cracolândia. Ele falou assim, ó, vim me internar, né? Um senhor de 60 anos de idade. Então, foram várias ações que foram feitas, né? E culminou nisso. Então, estamos no caminho certo. Coronel, eu queria aproveitar, né? Você falou bastante dessa questão do usuário, mas trazer a outra questão, que é a questão do crime organizado e do traficante. E um ponto que ali sempre foi bastante relevante é a questão da favela do Moinho, né? E houve agora a prisão também de um grande traficante, né? O Léo do Moinho. E também eu estou vendo um esforço coordenado entre a prefeitura e o Estado para, de fato, remover aquela favela dali. Então, mais de 700 famílias, né, que já estão nesse processo de serem realocadas dali, o trabalho importante da prefeitura em relação aos comerciantes, indenizar esses comerciantes também, tirá-los dali. E aí o governo federal, né, que era super importante para fazer a cessão daquele espaço, né, porque a ideia era construir um parque, uma estação ferroviária, mas agora, né, eles falaram, não, a gente não gosta dessa violência que está sendo praticada, e suspenderam, né, essa concessão que seria feita. Eu vi uma declaração do vice-governador, né, do Felício Ramute, falando sobre isso, dizendo, olha, está aqui claro o governo federal do lado do crime organizado. Entre ficar do lado da população e do crime organizado, claramente, mais uma vez, escolhe o crime organizado. Eu queria te ouvir em relação a isso. Eu sei que você, depois eu queria também a questão do CEAGESP, mas ali você passou algo parecido. E aí você estava representando a União, né, que queria a privatização, que te deu carta branca para trabalhar, mas, por outro lado, tinha o problema do governo do Estado, que, né, tinha outras pretensões. E agora eu quero que você fale um pouco disso, né? Agora é o governo federal, então, que está embaçando, porque ali é muito importante, né? Todo mundo sabe que boa parte desse fluxo ali era alimentado pelos traficantes que se escondem ali nessa favela e que é difícil o acesso, é complexo chegar até ali. Então, se não resolver o problema da favela do Moinho, pode ser que isso tudo retorne. Então, né, não dá para ficar só enxugando o gelo. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa... Com certeza. Primeiro é importante a gente ser a CEAGESP, governo Bolsonaro. Né? É incomparável com o que nós temos hoje. Sim. Né? Então, no governo atual, né, eles, infelizmente, a política que está sendo adotada por lá vai na contramão do que a gente está fazendo aqui. Fala assim, vai acabar a Cracolândia? Como é que a gente vai acabar com a Cracolândia? Né? O que a gente está fazendo é diminuindo, mas assim, falar em zerar, não fecha a conta. Quando você pega 40 gramas de droga, passa a não ser mais tráfico, a gente incentiva o tráfico. Claro. Quando a gente tem políticas de desencarceramento que está acontecendo atualmente, hoje, eu trabalhei 32 anos em serviço ativo na polícia. Eu vim de uma época que você prendia aquela pessoa, ela ficava presa. Depois, quando eu estava para sair da polícia e ir para a reserva, eu peguei uma fase, audiência de custódia, em que eu não conseguia mais resolver o teu problema. Porque você fala assim, olha, eu tenho um traficante lá no meu bairro, eu tenho um ladrão que está roubando. A polícia antes ia lá, prendia e ficava preso. E agora? Agora, esse cara não fica preso. Ele é solto. Ele é solto. 24 horas ainda tira uma Então a gente não prende mais pessoas pela primeira vez. São reincidentes. A gente prende a mesma pessoa. Já conhecem. Então o que acontece? Nós estamos vivendo uma política agora que vai na contramão de tudo. E vamos chegar na favela do Moinho.
Então, a favela do Moinho também estratégia de uma política do governo do estado, prefeitura, a gente chegou à conclusão, e com informações, que aquilo lá não era vida digna para ninguém. Não é vida, morar numa comunidade, numa favela, não é para ninguém. E o tráfico ali era muito forte, e realmente esse tráfico sustentava os traficantes ali e os dependentes químicos nessa área. Então o governo resolveu, vamos dar lugar melhor para essas pessoas, ao mesmo tempo a gente vai estar liberando, vai estar prendendo criminosos e vamos desafogar e vamos acabar ajudando também no tratamento dos dependentes químicos. E é isso que começou a ser feito, com bastante barreira do governo federal, exatamente o que você falou, Marina, de criando dificuldades. Primeiro, eles não queriam autorizar a demolir, o governo Tarcísio foi valente, foi muito valente, falou assim, nós vamos fazer. Prefeitura é uma parceria também, porque tinha alguns comércios lá dentro e a legislação estadual não permitia deles agirem se não tivesse a prefeitura presente. Tinha uma lei municipal que permitia você indenizar não residências, no caso, comércios. Tinham 38 comércios. E aí começou uma nova parceria, governo do estado, prefeitura, para a gente também atuar nessa área, ou seja, para a gente conseguir realmente tirar toda essa população de lá. E o que a gente vem vendo nesses dias aí? O governo federal sabotando o governo estadual e logicamente, a prefeitura de São Paulo. Então, esse é o quadro atual. Eu não gosto de dar nome para traficante, tem um monte de traficante, eu não gosto de ficar valorizando esse aqui. Tem traficantes e a polícia vem prendendo. Ontem mesmo, lá na favela do Moinho, foi pego um dos cachorros nossos, pegou grande quantidade de droga, pegou arma. Né? Então, e a pessoa estava junto? Foi identificada? Não, foi num barraco, mas com muitas informações para se chegar a autorias. Importante para a polícia. Então, o trabalho vem sendo feito. Eu acho assim, olha, eu trabalhei em governos que você tinha Alckmin, Haddad, você tinha que depois a gente foi ver que era tudo igual, né? Mas assim, em tese você tinha um jogava a culpa no outro. Né? Batata quente. E a polícia sofria nisso. Claro. Porque isso aqui é culpa da prefeitura, isso aqui é culpa do governo, um jogava para o outro. Mais alinhado que agora não existe. Governo, prefeitura alinhado, então a gente trabalha junto sem dificuldade nenhuma. Então, muita coisa melhorou e está melhorando. Estamos agora enfrentando essa dificuldade porque realmente esse governo não está fazendo nada para ajudar. Pelo contrário, ele está incentivando, o governo federal incentiva com essas políticas adotadas que o tráfico permaneça. A gente está conversando aqui, eu não sei se vocês têm filhos, tudo, mas se não cuidar, o traficante leva. A gente estava falando da cartilha aqui outro dia também, né? É importante os pais conversarem com os filhos, é uma coisa que não existe hoje. Precisa estar conversando, porque o traficante, ele chega e vai vender um produto como lindo, maravilhoso e não tem coisa igual. Como o senhor falou, um happy hour. E os pais, às vezes, têm dificuldade de entrar nesse assunto com os filhos. Tem que mostrar a realidade, mostrar assim, olha o que você vai virar se entrar nesse mundo. E as escolas, ao invés de ensinar todo o poder destrutivo das drogas, também virou meio tabu, né? Porque a gente quer falar, né, do papel das escolas, mas cadê, né? Isso também, aliás, é um ponto... A educação. O que a prefeitura pode fazer, né? Você comentou sobre o governo federal estar mais atrapalhando do que ajudando. Nós, recentemente, vimos que ele queria promover uma cartilha de como usar drogas de uma maneira segura, inclusive dando dicas ali de como esconder, enganar a polícia. Então, ela está indo completamente na contramão do caminho certo, né? Queria que você comentasse um pouco sobre essa cartilha vergonhosa que ele tentou promover. Aproveitar também e ver, desculpa, mas na parte de educação, né, da escola, porque bem ou mal é a prefeitura que cuida da criança até o final do fundamental, né? Então, o que pode ser feito nesse sentido também, né? Para mostrar esse papel destrutivo das drogas. Como deveria ser dada essa orientação, né? Eu sou professor também, tá? Educador físico. E o que acontece? O governo federal, esse atual, muito esperto, ele está indo no nosso maior patrimônio, né? Que são nossas crianças. O maior patrimônio não é o celular. O maior patrimônio que a gente tem são nossas crianças. E hoje as forças de segurança, elas fazem uma poda. Então, vai crescendo, a gente vai podando. Só que vai crescendo. Então, uma boa política, que é o que a gente está adotando aqui em São Paulo, é você ir na raiz, lá na raiz do problema. A gente tem que chegar nas crianças
que é a política que a gente está adotando agora, e começar a trabalhar essas crianças para daqui a 4, 5 anos você ter uma outra geração. O governo federal vem na contramão quando solta uma cartilha dessa. A gente tem feito alguns trabalhos, principalmente o governo do estado tem programas aí que a Polícia Militar vai nas escolas com cartilhas adotadas pelo mundo inteiro de programas de resistência à droga. E eles têm aulas com policiais ensinando. E a Prefeitura Municipal aqui em São Paulo também tem esse programa e a gente, nessas reuniões que nós fizemos, resolvemos intensificar e aumentar esses programas, que hoje ele ainda é pequeno. Então, a gente tem guardas treinados para também estar indo na escola com cartilhas para falar sobre os malefícios que a droga faz. E a gente tem adotado também um outro programa que a gente está para inaugurar coisa inédita, que é a gente começar também, hoje a Secretaria de Esportes, ela faz uma peneira, alto rendimento, vão 1.000 crianças e adolescentes, das 1.000, 100 vai para alto rendimento, 900 a gente devolve para as casas. Tá? Eu fui lá, estou conhecendo a secretaria, eu falei assim, a gente precisa criar uma política que a gente aproveite os 1.000. Claro. Quem é do alto rendimento, vai para o alto rendimento, mas quem não é, tem que continuar no esporte, porque se não continuar no esporte, vai infelizmente para outro mundo. Aí o secretário falou assim, mas a gente tem um problema, a gente não tem, eu precisava de uns 200 professores para fazer isso. Daí eu falei assim, eu vou arrumar para você. Tá para a gente implantar agora uma atividade delegada do policial formado em educação física, e a gente vai começar com 100, projeto piloto, 100 policiais, vão estar nos equipamentos de esporte da Prefeitura de São Paulo, que temos vários, e vamos estar pegando o contrapé, ou seja, o segundo turno na escola dessas crianças, para trazer, para estar tendo atividade física com um policial formado em educação física, nesses equipamentos. Porque a gente está investindo, vamos investir fortemente agora também na raiz. Se a gente atuar na raiz, nas crianças, a gente vai ter uma geração diferente. É isso que a gente está querendo fazer agora. Estamos com o vice-prefeito de São Paulo, Coronel Melo Araújo, aqui sendo entrevistado pela gente. E se junta a nossa conversa ao estúdio, já é de casa agora. Doutor André Marcília, bom dia, bem-vindo. Pode também aqui já começar a conversar com o vice-prefeito. Oeste com eles hoje. Verdade. Eles e elas, então são eles. É. Bom dia, Adriana, Paula, Marina, Coronel, toda a audiência. Olha, a minha questão acho que vai na esteira um pouco da conversa que vocês estavam tendo. A Cracolândia, então, enfim, agora amanhece vazia e vem essa notícia de que isso estaria espalhado, de que essas pessoas teriam ido a outros lugares. Eu, inclusive, moro aqui em Higienópolis, que é uma região central, e às vezes a gente vê até uma rebarba, vamos dizer assim, né, uma franja do pessoal ali do centro passeando por ali, não agora, mas isso sempre. Então, um pouco essa é a minha questão, mas também como que é possível enfrentar a visão dos nossos tribunais de que as internações compulsórias ou de que levar as pessoas a tratamento atinge a liberdade individual de pessoas que não têm nem liberdade e nem são indivíduos mais porque estão zumbizando por aí, né? Como que a prefeitura vai conseguir enfrentar essa visão bastante deturpada, a meu ver, dos tribunais, sobretudo do Tribunal de Justiça de São Paulo? Olha, esse seria o caminho mais rápido para se resolver o problema. Porque, na verdade, a gente tem ali também dependentes que têm transtornos mentais. Não é nem só o dependente, só dependente químico. Você tem pessoas lá com problemas, com transtornos mentais, que não poderiam estar ali. Tá? Então, o que a gente tem feito atualmente é o convencimento. Eu já cheguei a pensar em estar conversei com alguns promotores, inclusive, né? De também estar levando, porque é diferente, gente. Eu falo para vocês, eu lá na vice-prefeitura, eu procuro ficar meio período na sala e meio período na rua. Porque na mesa tudo é bonito, tudo dá certo. Quando você vai, você vê que não é bem assim. E a minha ideia era de estar convidando alguns promotores, alguns juízes, para eles terem a visão que eu passei a ter. Da realidade. Né? Da realidade.
Então, muita gente fala, mas não sabe o que é isso. Olho no tem, olho, né? Tem cada história aí que vocês não acreditam. E muitos deles não têm nem família, enfim, nem sabem onde está a família, as famílias nem estão próximas. Quer dizer, como consultar a família? Ou como, quer dizer, você não consegue. Quando se consegue com a família, existe aí sim uma brecha. A família pode autorizar e você consegue internar essa pessoa não voluntariamente. Agora, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, mas a gente tem muitos ali que têm transtornos, que estão na dependência há muitos anos, eles não têm discernimento mais. Eu fui estudar um pouquinho sobre esse assunto, né? Inclusive com médicos, eles mostram o córtex frontal aqui, com ressonâncias, mostra como é que fica um córtex de uma pessoa que está sob o efeito da droga. Muda totalmente a cor, né? E demora tempos para que volta, mas demora. Quando a pessoa está com sobre efeito há muito tempo, ele não baixou efeito, ele não tem mais nenhum tipo de sensação prazerosa. O ser humano o corpo da gente é muito inteligente, ele para de produzir os hormônios que levam a gente a prazer, sensações boas, para de produzir, porque o cara está injetando quantidades absurdas, né, dessas drogas, e o corpo da gente para de produzir. E tem prejuízos irreversíveis. Irreversíveis. Mas eu vejo assim, é um desafio, né, porque hoje a justiça, ela entende dessa forma. Rema contra, mas eu penso assim, tem muitos que são a favor. Então a gente precisa trazer essas pessoas para tentar mudar, porque o pessoal põe a questão de dependente químico, da droga, é culpa do Estado. Não é. Envolve todo mundo, inclusive a sociedade, é o que a gente está fazendo aqui. Uhum. Os pais, quando não educam direito, os pais, quando deixam seus filhos andar com qualquer um, sair com qualquer pessoa, não sabe onde o filho está, é responsável também. O governo tem a parcela de culpa, com certeza, quando você pega e fala assim, olha, agora 40 gramas de droga não é mais tráfico. Como é que a gente vai resolver o problema? Eu vim de uma época, gente, em 2009, eu entrei na polícia em 87. Em 87, a gente fazia o seguinte, a gente fazia operações, todas essas pessoas que estavam na rua, sem fazer nada, chamava vadiagem. E a gente tinha poder de pôr na viatura e levar para a delegacia, ficava uma fila enorme, eram todos qualificados. Do Código Penal. Em 2009, a gente dormiu em berço esplêndido, né? Não ficamos atentos às coisas que aconteceram e deixamos extinguir essa lei. Hoje eu não tenho poder para resolver, mas até 2009 muita coisa a gente conseguia fazer. Então hoje você tem lá, eu não gosto que estão falando espalhamento. Espalhamento é o que a imprensa está fazendo, é um desserviço, parte da imprensa. A gente nunca... tem muita gente falando o que está acontecendo, eu estou acompanhando dia a dia, que esteve caindo, que está caindo, isso é fato. O número de usuários, eu tenho aqui, eu mostro para vocês, vem caindo dia a dia. O prefeito ontem falou vem caindo dia a dia. Foi caindo, vem caindo dia a dia. As pessoas, e você conversa com os dependentes, eles falam assim, ó, eu tô cansado, não quero mais essa vida, estão cansados. Então assim, tá fácil, embora a gente não tenha o apoio da justiça, estamos numa fase muito fácil para convencê-los a internar. Se eu levar vocês lá, vocês observarem a minha abordagem, em 10 minutos vocês são capazes de convencer também. Em 10 minutos. Vocês vão ter habilidade para convencer a pessoa a se tratar. Está fácil. Então a gente está num momento muito propício, né? Agora, o que a gente tem a ver? A gente tem aqui, aí vem, culpa, governo federal, vou botar a culpa em quem é? Com uma política errada financeira, as pessoas estão perdendo emprego, inflação alta, e a gente tem todo dia novas pessoas indo morar nas ruas. Na minha rua não tinha nenhum morador de rua. Hoje tem 4. E veio da onde? E não são dependentes químicos. Mas podem se transformar. Eu venho em bairros, né? O pessoal fala assim, o pessoal do Belém reclamou, ó, o Belém como que tá? Eu fui lá no Belém, que ali é o pedaço daquele padre lá, não gosto nem de falar o nome dele. O que aconteceu? Ele começou a levar, começamos a agir no centro, eu falei assim, ó, venha ver aqui no Belém como que tá, no Belenzinho. Esse padre está trazendo gente aqui, ó, e fica dando comida o dia inteiro para eles, mas não dá o que mais precisa. Trabalho. Fui lá ver, conversei e fui entender o que estava acontecendo.
ele não tem interesse que esse pessoal se interne. Porque ele mesmo fez um vídeo, eu fui lá numa operação e a gente tirou 40 pessoas da rua. 40, num dia que eu fui lá. Tá? 22 foi para tratamento e em torno de 18 eram moradores de rua não dependentes. Arrumamos emprego para esses moradores, emprego e abrigo. Que legal. Arrumamos, né, através do CAT. Tem muita gente querendo emprego. O trabalho do padre é mais só que essas pessoas que moram na rua, eles não assistem televisão para ver que tem. Então a gente foi levar até eles. A informação. E o padre foi lá me amolar. Né? Não vou discutir com gente de idade, um religioso. Deus deu o dom para ele, mas ele não está usando para onde devia. E ele zombou que dos 22 que eu levei para tratamento, e sempre tem, na hora que chega ali de internar, não vou, recua. Acontece. Claro. Aí ele voltou, fez um vídeo com esse rapaz, é isso mesmo, vão te dar injeção, você vai ficar louco, não vai não. Não ajuda. Desserviço, né? Não ajuda, o desserviço. Você fala muito sobre corrupção também. De alguma forma, esse tema está ligado à questão da Cracolândia também? Nós temos vários desafios. Se a gente falar em 133 mil funcionários da prefeitura e falar que todo mundo é santo, é ilusão. 133 não é verdade? Mil funcionários. Diretos. Diretos. Concursados. Então, você pegar nesse mundo todo e falar que tudo está certinho, que não tem problema, é mentira. Temos problema e quando nós temos problema, temos resolvido, pontualmente. Então, é uma realidade, mas o importante é as pessoas saberem que a gente não aceita coisa errada. E as coisas que estão aparecendo, providências estão sendo tomadas. Você levou a demissão, né, de alguns nesse sentido. Se pudesse também falar um pouco para a gente. Falo para vocês sim. Quando a gente depara com coisa errada, a gente tem que tomar providência. É um dever nosso que está na administração pública. Então, existem indícios que as coisas não estão bem, que estão erradas, tem que ser apurado. Então, numa dessas, inclusive, calhou de ser quando o prefeito estava viajando, e eu estava de prefeito aqui na cidade de São Paulo. Nós, devido da onde eu vim, da rota, tem muita credibilidade. Pelo trabalho que a gente fez na CEAGESP, combatendo a corrupção, muita credibilidade. Então, a gente recebe muita denúncia e a gente vai atrás. Eu posso citar uma para vocês, por exemplo. Contratos de banheiro químico. Banheiro químico, vamos lá. A prefeitura tem contrato de banheiro químico em feira. Tá? É um contrato de 18 milhões por ano. Veio a denúncia. Ou seja, quase 1.400.000 mês que a gente paga de banheiro químico. Aí eu fui lá averiguar, as feiras tinham que ter 3 banheiros. Um de acessibilidade, um banheiro normal e um banheiro lavatório. O de acessibilidade sai na faixa de R$600 o aluguel, dia. E os outros 2, 300 cada um, tá? Peguei, veio a denúncia, vamos ver. Fui em loco. Sabe quantos banheiros tinham ou não? Quantos? De cada feira, metade a pessoa estava tirando. Então, dos quase 1,5 milhão que a gente estava gastando nisso, era estar gastando 750 mil. O que a gente faz? Tem que resolver, né? E a vantagem, o Ricardo não concorda com coisa errada também. Levei para ele o problema, estamos com esse problema, né? Então, é lógico que ele estava fora, mas depois eu expliquei para ele o que aconteceu. E ele concordou, né? Então, essas coisas estão sendo apuradas. Tudo que a gente tem descoberto, a gente vai apurando. Então, a gente tem que ser transparente para a sociedade. Onde as pessoas podem denunciar, Coronel? Só para ajudar também, né? Isso era uma dúvida minha. Tem várias formas, mas eu vou falar, eu recebo muita denúncia pelo meu Instagram, porque eu leio, tá? Então, depois se quiser até puder deixar o Melo Araújo 10, Melo Araújo 10 é meu Instagram, eu recebo muita denúncia lá. E eu vou atrás. Tá? Eu estou contando esse aí, que é da Secretaria de Direitos Humanos. E a secretária assumiu agora uma pessoa muito correta. Vale até a pena um dia trazer ela aqui. Mas deveria ter um lugar centralizado, fácil disso ainda. Mas temos outros canais. Tem o 56, tem vários canais, mas muitas vezes o pessoal fica receoso de ir nesses canais oficiais. Nós temos a corregedoria na prefeitura, então temos vários canais. Mas assim, da onde eu mais recebo, na verdade,
ou meu telefone, que eu também, a minha esposa fica até brava, parece delegacia, toca direto, mas assim, pelas redes sociais... Você assumir esse papel. Pelas redes sociais a gente recebe. Como canal oficial, porque isso faz falta mesmo para as pessoas, né? Essa sensação de que alguém vai ouvir e dar encaminhado. Diz que denúncia. Mas eu posso eu dei um exemplo aí de feira, mas vamos num outro aqui, ó, por exemplo, eu posso falar... De corrupção, Eu posso falar ali de assistência social, tá? Então, o que acontece? Um equipamento para receber moradores de rua, café, almoço, janta, que a gente paga, serviço de lavagem de roupa e folha de pagamento dos funcionários. Aí veio a denúncia para mim, do Jabaquara. É um equipamento que vai ser inaugurado. 276 mil, algo assim, que a gente estava pagando. Eu verifico, fomos lá ver. Né? Por isso que é importante as pessoas saberem. O que nós constatamos lá? Não foi nem inaugurado. A gente pagando 90 mil de folha de pagamento. Nós pagamos a comida e não tem gente comendo lá. A gente pagando serviço de lavagem de roupa de cama e não tem. Ai, que revoltante. Mas, grande vantagem, eu passo os problemas para o Ricardo e não passa a mão em coisa errada. Tem tomado providência. Então, eu acho que isso que é bacana. Seria muito confortável da nossa parte, né? Não existe problema. Olha lá, em Coronel, não existe recebo problema. um monte no meu Instagram, vou passar tudo para você. E eu falo para vocês, Marina, a gente tem um compromisso, que é assim, ó, eu entrei nisso pelo presidente Bolsonaro. Então aumenta a minha responsabilidade, né? É uma pessoa que eu tenho muita admiração por tudo que ele fez e faz, e ele me endossou para estar entrando. A Marina participou da eleição e eu acabei para entrar de vice do Ricardo Nunes. Então a responsabilidade é muito grande, né? E o meu compromisso com as pessoas, em quem acreditou na gente, é de servir, não ser servido e de não aceitar coisa errada. Coronel, tem muitos usuários que o senhor encontra na Cracolândia, por curiosidade, que vêm de outras cidades e estados e acabam se instalando, ficando aqui em São Paulo. E esse trabalho que o senhor tem feito por aqui, admirável, bastante complexo, o problema olhando para todos os ângulos, poderia, quem sabe, servir como exemplo para outras capitais? Vou falar para vocês, ó. Teve uma história muito, acho que até calha aqui. Uma moça de Santa Catarina veio, deixou a família lá, filha, e veio buscar a vida aqui. Cabeleireira, em cabeleireiro muito bom, estava ganhando um bom dinheiro, teve um relacionamento, ela foi enganada, abusivo. Essa moça perdeu todo o dinheiro dela, ela perdeu a casa dela. Esse cara pegou, deixou ela em cárcere privado. Aí eu estava na rua, como eu falei, eu vou para a rua. E estava levando trabalho, emprego para essas pessoas. Trombo com essa moça, Jaqueline. Tá? A Jaqueline pega, ela deu... eu estou falando o nome dela porque ela fez entrevista comigo. Jaqueline pegou, me contou essa história e começou a chorar. Estava buscando emprego porque ela queria dinheiro para voltar para a cidade dela. Eu falei assim, a Prefeitura de São Paulo, a gente tem um programa para isso. Ricardo Nunes tem esse programa. Conseguimos a passagem para ela, né? Ela fez até um vídeo embarcando no ônibus, voltando para Santa Catarina. Entrei em contato com Santa Catarina, porque ela estava no zero. Conversei com políticos lá para a gente conseguir um emprego para essa moça lá. Aí um desses políticos, em Coronel... Emocionante, viu? Coronel, depois eu vou te mostrar o vídeo. Ela chora. Aí, até eu tô quase chorando aqui, porque é uma história muito perdeu bonita. tudo. Aí esse político lá no Sul, é um vereador, assim, Coronel, ele marcou assim, eu quero ir em São Paulo para ver como é que vocês estão fazendo, porque está repercutindo aqui o que vocês estão fazendo. Já está a gente quer esse know-how, a gente queremos aprender o que vocês estão fazendo. Do mesmo jeito, tem em Maceió, estão vindo políticos de lá, marcaram comigo, porque eles querem ver o que a gente está fazendo. Não dá para a imprensa falar que não está acontecendo nada. A gente está resolvendo, não zerou.
Mas está resolvendo. Temos muitos moradores de rua que as pessoas confundem com usuários de droga. Essa é uma questão que eu te tenho. Pensando a longo prazo, né? Então vamos pensar a longo prazo. A gente teve esse esvaziamento, vamos chamar assim, não sei se é o melhor nome, mas como manter, como fazer com que isso não volte a haver uma concentração dessas pessoas que são viciadas? Então aí eu tenho 3 aspectos que eu queria que o senhor comentasse. Primeiro, como é que a gente separa o viciado do morador? E separado, o que fazer com o morador de rua? Porque, como o senhor falou, não temos mais o crime de vadiagem e essas pessoas ficam também completamente largadas. Não é possível, não adianta não recolher e elas também morrerem ao relento. Então, separado o viciado do morador de rua, o que fazer com o morador de rua, já que o viciado tem um plano para ele? Boa. Segunda coisa, o que fazer com o traficante de drogas, que também vai ficar atrás desse viciado? A gente tem aqui um comércio ligado ao viciado. O viciado ele está viciado porque alguém está vendendo a ele aquela droga. Como enfrentar esse comércio que existe na Cracolândia e que provavelmente vai buscar onde estão esses viciados também? E terceiro, o que fazer com essas decisões, e é bom a gente reforçar aqui que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele tem decisões que eu acho que são descabidas no sentido de que o internamento compulsório é uma invasão à liberdade de uma pessoa que, repito, não tem mais liberdade, não tem autonomia nenhuma. Qual é a possibilidade de enfrentar essa decisão ou de buscar, como o senhor disse, o desembargador lá do Tribunal de Justiça de São Paulo no seu gabinete e mostrar para ele a vida real, não a vida dentro do seu carro oficial, não a vida dentro do seu gabinete com ar-condicionado, conhecer a Jaqueline, conhecer a realidade e entender que é preciso ceder um pouco para a gente ter uma solução política para esse caso. Pelo jeito, trabalha para sempre, né? Na rua fica muito fácil você separar quem é o viciado, quem é o morador de rua. Eles não têm dificuldade de falar. Eles chegaram num ponto que ele fala assim, olha, os usuários, eu sou usuário. Essa separação não existe problema. Tanto é que eu chego no Minhocão lá, que deu polêmica, o que a gente fez lá, bolsão de estacionamento, 3 quilômetros de Minhocão, eu vou fazer um teste. Peguei 70 metros, vieram para cima da gente. E a gente saiu lá, muita gente morando lá embaixo, e a gente começou a conversar com as pessoas. Tá? Naquele dia a gente tirou todo mundo que estava lá. As pessoas estão aceitando abrigo. A prefeitura tem abrigo para essas pessoas. Bem ali no Minhocão onde eu fiz, tem um hotel da prefeitura, da assistência social. Esse hotel é para moradores de rua. No dia que eu fui tinha 5 vagas. Mas temos vários por São Paulo. A gente tem muitos equipamentos para receber essas pessoas. Então, a gente... e as pessoas se identificam. O que a gente tem feito? Por que elas não vão? Porque tem parte que não é por problema mental? Porque muita gente desconhece. Desconhece. Eu arrumei para era um casal com cachorro, tá? Que também tem esse mito, né, Coronel? Que não pode levar cachorro. Não, tem. E por isso eles não vão. Existe essa... Tem abrigo que, por exemplo, esse abrigo que a gente levou, ela tinha o cachorro. A gente levou num abrigo que aceita cachorro. Tem alguns que, devido ao espaço ali, não cabe. Mas a gente tem abrigos que permitem cachorro. Então... Agora com o padre também falando que vão te encher de injeções, né? Então, assim, não é difícil distinguir quem é quem. Então, assim, fica fácil. A pessoa fala assim, olha, eu sou usuário. Daí eu falo assim, olha, deixa eu te falar um negócio, eu quero te arrumar emprego. É assim que a gente fala assim, eu quero te arrumar emprego. Mas, se você é usuário, o teu primeiro salário, o que você vai fazer? Eu tenho um vídeo de ontem. Ele falou assim, vou torrar na droga. Aí eu falo assim, então, você precisa primeiro se internar. Você tratado, você vai receber teu dinheiro, você vai investir na tua família e em você. Não com droga. Então, isso é muito fácil de você distinguir. Não existe aquela pessoa receosa, assim, nossa, eu não quero falar que eu sou usuário. Para esse público que está na rua, diferente do pessoal, vamos pensar das pessoas que estão com residência, que tem pai e mãe, disfarçam. Mas esse público, eles falam assim com muita tranquilidade. Eu sou usuário do quê? Eu estou só no álcool. Eu estou no álcool, na cocaína. Eu estou no crack, com muita facilidade. Então, assim, nós temos o abrigo. Quando essas pessoas vão para o abrigo, a gente leva o emprego para eles. Eu tenho levado, eu mando os equipamentos eu tenho, isso é política pública. Secretaria de Trabalho tem rodado comigo direto, eu tenho levado nesses abrigos. As pessoas passam por entrevista, a gente arruma os documentos, que muitos perderam o documento,
porque senão não consegue passar pela entrevista. Então, tira o documento dessas pessoas, passa por exame médico, todo aquele processo para a pessoa poder voltar a trabalhar. Isso tem feito. A gente tem algumas dificuldades, né? Vamos lá. Assistencialismo em excesso. Você tem lá é verdade também, a gente tem uma categoria, fala assim, por que eu vou trabalhar se eu estou na bolsa? Uma última pergunta para fechar aqui, do Marcília. Tem uma postura do Congresso que pode legislar nesse sentido, até de revogar muita coisa que o Supremo está dizendo que é legal, e até mesmo de enfrentar, né? Eu tenho dito, o Congresso ele precisa mais do que fazer lei, ele precisa confrontar-se com o Judiciário quando ele se mete onde não deve. A gente está vendo Moraes decidindo sobre muro da Cracolândia, quer dizer, enfim, o Judiciário aqui de São Paulo entrando nessa discussão. O Dino falou outro dia que o problema são juristas de internet. Eu acho que o problema são os juízes de gabinete. Os juízes de gabinete é que são um grande problema, porque eles vivem num mundo paralelo e legislando sobre a coisa que acontece no mundo real. E quando tem o Lewandowski que fala que a polícia prende mal. E a justiça. Mas vai chegar nele, sabe por quê? Está aumentando o morador de rua, está aumentando o traficante, está aumentando. Vai chegar na rua deles. Vocês podem ter certeza. Mas eles não ficam aqui, Coronel, desculpa, eles vão para... Eles estão em Lisboa, Madrid, em Nova York, Brasília. lá no evento patrocinado pelas empresas que têm dívida com eles. Eles não ficam mais aqui, eles estão sempre fora, né, onde eles podem sair às ruas, irem jantar. Agora a gente vê que o senhor, parabenizar pelo trabalho, e a gente vê que o senhor é um político que não é de gabinete. E isso, a gente olha nos olhos, a gente percebe que a pessoa tem uma experiência prática e que está disposta realmente... Um outro olhar sobre o universo, e a gente precisa mesmo de gente assim. E aí a minha pergunta é nesse sentido, Coronel. Até, já que o senhor não tem pretensões eleitorais para o ano que vem, mas está aceitando e muito bem esse desafio referente à Cracolândia, qual é o próximo? Qual é o próximo, então, desafio em referência à segurança pública? Qual é a outra prioridade que nós temos em São Paulo? Se perguntar eu na minha função, eu estou agindo em várias áreas. Estou ajudando o Ricardo a conduzir todas as secretarias. Como eu falei, são 28, cada secretaria é uma empresa. Tá? Então, assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Me motivava muito para eu ganhar o dia, ir lá e tirar alguém de lá. Eu ganhava o dia. Eu acho muito mais... Você fala assim, pô, eu fiz um negócio... É diferente do que eu ficar na sala recebendo um monte de gente lá, tudo pedindo. É muito diferente. É prazeroso quando você faz uma ação dessa aí. Então, a gente está em várias áreas. A gente está atuando na área de posso falar, de lixo. Um absurdo hoje, né? Você pega as pessoas, não separa o lixo, né? E aí fica na rua, chega de manhã, na madrugada, o cara rasga, pega as latinhas e o lixo fica espalhado e vira lixo. Então, eu tenho atuado, montamos um grupo de trabalho para estar atuando nessa área. A gente precisa penalizar essas pessoas. Não dá mais para aceitar as pessoas não separarem o lixo. Gera um transtorno gigantesco, né? Você não separar o dinheiro do lixo. Está tudo junto. Posso falar que a gente está atuando na área de esportes, com políticas através do esporte, tá? Investindo nas crianças, para lá na frente temos bons cidadãos, não só com esporte, porque às vezes a pessoa tem habilidade, não tem habilidade esportiva, a criança, não para ser um atleta de ponta, mas assim, às vezes é gordinha, não é, então estamos também entrando também em esportes, games. Muito bom. Entendeu? Por quê? Porque a gente precisa ocupar essas crianças no segundo turno. Vai para a escola, tem que sair de lá, tem que ter atividade. Eu tenho um filho que mora lá nos Estados Unidos, mora em Ohio. Conseguiu uma bolsa, é muito caro para a gente, conseguiu uma bolsa, atleta de natação, está lá, nadando lá. Você pega as faculdades lá, são preparadas para isso. Muito. Eles montam um horário para a pessoa poder nadar, treinar, escola. A gente precisa investir nisso. Quando a gente pegar, se as crianças tiverem ocupação, porque os mais velhos a gente não resolve. Mas se a gente investir nessas crianças, daqui a 4 anos a gente tem outra geração na segurança pública, vai melhorar. Perfeito. Olha, muito bom. Que excelente entrevista. Agora são 11h47. Quero agradecer profundamente a participação. Coronel Melo Araújo, vice-prefeito de São Paulo. Mais uma vez, parabéns por esses trabalhos. Obrigada pela gentileza em vir aqui, compartilhar a informação, explicar tudo pra gente. Volte outras vezes. A gente vai estar seguindo, acompanhando, né, todos esses trabalhos. E
Muitas mensagens de Deixar verdade de aqui novo, no chat né, pro senhor. as redes do coronel. Melo Araújo na 10. tela. Melo Araújo 10. Vamos lá pedir. E mandem as denúncias Pode. pro Instagram dele. E a gente tá moral. Ó, eu e o Ricardo estamos pegando pesado nisso, não aceitamos nada. E a gente vai arrumando. Os desafios são enormes. Falar que não tem é mentira. Claro. Tem que arrumar. E um grande abraço, viu? Uma excelente quinta-feira para o senhor e até uma próxima. Obrigada por ter vindo até aqui, viu? Foi muito legal. Agradeço, foi muito gratificante para mim. Muitos da imprensa não tem nem querem que eu dê entrevista. Ah, é? É uma realidade, gente. Né? Por exemplo, ó, eu tô na Cracolândia desde o começo aí, né? Vocês me chamaram. Eu sempre... Sim. Aliás, quando eu entrei fui declarado vice-prefeito, eu fiz questão de dar entrevista. Minha primeira entrevista foi para o Oeste. Ah, que bacana. legal. Foi a primeira entrevista para Augusto Nunes, para a equipe. E é isso. Bem-vindo então, aqui o senhor, viu? Volte precisamos sempre. de mais canais, mais imprensas dessa forma que passa a matéria como é, né? Nem para um lado, nem para o outro passar a verdade. Os fatos e a verdade. Então, muito obrigado. Agradeço. Obrigado, senhor. E não acredito que eu vou ter que dar tchau para Marcília também. Hoje foi assim, a Jato participou com a gente da entrevista, não foi o entrevistado. Tinham muitas questões para a gente falar, mas a gente sabe que estaremos juntos de novo em breve, logo, logo, né? É isso. Terça-feira a gente volta e foi ótimo, uma ótima entrevista e acho que todos nós saímos mais esclarecidos desse tema tão importante aqui para São Paulo. Com certeza. Uma excelente quinta-feira para você também, viu, Marcília? Para vocês todas e todos também. Um abraço. Essa edição especial de Oeste com Elas fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!